em estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, conversando sobre esse tema tão amplamente necessário nessa lógica do controle das infecções hospitalares. Fico imensamente feliz por contar mais uma vez com a presença da Débora aqui, hoje para conversar um pouco sobre pneumonia hospitalar, diagnóstico, tratamento e prevenção. Antes da gente começar para a parte do conhecimento, para a parte da palestra em si, só passando para aquelas orientações operacionais e agradecimentos. Bom, primeiro agradecimento, tanto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que tem proporcionado essas cestas com a gente, a maioria delas com a Débora, mas os outros membros também vão estar aqui com a gente, já estou ansiosa por todos os dias aí. Segundo, falar para não esquecer, por favor, gente, não esqueçam de assinar a lista de frequência. Lembrando que a lista de frequência, para conseguir assinar, é por aquele link que eu já mandei para vocês por e-mail, que a gente também vai colocar no chat. E para assinar a lista de frequência, vai aparecer no final da palestra da Débora, aparece aqui embaixo a senha, que vai aparecer projetada. Então, não precisa se preocupar, não precisa perguntar no chat cadê a senha, porque no final da apresentação dela, o Dárcio já vai colocar aqui para a gente. Aliás, mais uma vez, também agradeço ao Dárcio, lembrando que ele é membro da Gerência de Ensino e Pesquisa, e sem a GEP a gente não conseguiria o acesso à Rede Root. Então, mais uma vez, agradeço, fico imensamente feliz aqui em estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo junto com vocês também. Lembrando, se tiverem perguntas, comentários, fiquem super à vontade para deixar no chat, que eu estou super atenta aqui para contribuir e fazer a discussão aqui ao final, tá bom? Então, Débora, mais uma vez, muito obrigada. É um presente estar aqui aprendendo com você mais uma vez. E agora a palavra é sua. Obrigada, gente. Boa tarde. Mais uma vez, desculpa o atraso, mas vida real de quem faz controle de infecção e está no hospital. Você tem que conseguir coordenar tudo ao mesmo tempo, ver doente, ver os problemas, resolver as demandas e dar a aula também, que faz parte do nosso papel fazer esse treinamento. Então, acabei me atrasando um pouquinho hoje. Hoje o tema, então, que eu vou falar vai ser pneumonias. Tá? Vou tentar falar tanto de pneumonia comunitária quanto de pneumonia associada à assistência de saúde, pneumonia associada à ventilação mecânica também. Então, é um tema por si só bem extenso. Eu falo bastante, eu falo um pouquinho rápido. Se eu falar rápido demais, se tiver algum problema no áudio, por favor, me avisem. Mas eu acho que é uma discussão para a gente poder conversar sobre isso, é importante, eu vou começar até no início falando da importância com relação às pneumonias, mas é um tema que, sem dúvida, eu não vou conseguir esgotá-lo hoje, mas eu espero falar várias coisas que eu entendo, vários temas dentro desse grande tema, que eu entendo que são importantes, né, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre fator de risco, para a gente poder conseguir fazer uma discussão e, de repente, trabalhar mais, aprofundar em outros assuntos, outras questões mais à frente. Mas eu quis dar uma pincelada em vários assuntos, né, que são importantes dentro desse grande tema. Então, vou tentar, como eu falei, falar tanto de pneumonia comunitária, que a gente imagina que é um diagnóstico mais fácil, o paciente chega para a gente com queixa, com tosse, com febre, com dor pleurítica, e é diferente quando a gente está com o paciente já internado por algum outro motivo, às vezes internou por uma infecção, ou internou por uma cirurgia, ou por uma outra complicação, e pode evoluir com uma complicação infecciosa, com uma pneumonia associada à ventilação. Então, embora sejam pneumonia, nos dois casos, são espectros de doenças diferentes, com microbiologia, com etiologias diferentes e com manejos também diferentes. Então, falando especificamente da pneumonia comunitária, é a primeira causa de óbitos no mundo. Embora nas últimas décadas a gente tenha tido uma redução importante da mortalidade, principalmente por conta da vacinação, a redução da mortalidade de pneumonia comunitária no Brasil variou entre 90 e 2015 em torno de 25%. No Brasil, é a terceira causa de morte, ainda perde para doença cardiovascular, né? A gente imagina que por ano a estimativa é de 2 milhões de casos por ano de pneumonia. A incidência é maior em crianças abaixo de 5 anos e em idosos acima de 65 anos, e em homens. E ainda o pneumococo permanece como a principal etiologia da pneumonia comunitária. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de pneumonia comunitária, a gente tem que fazer, obviamente, como todo diagnóstico médico, a anamnese, exame físico e exames complementares. A anamnese vai incluir sinais e sintomas, como febre, tosse, expectoração, purulenta ou não, mas geralmente purulenta, maciez do exame físico, estertores, o cenário clínico compatível,
se o hospedeiro tem algum tipo de defeito na defesa, se é um paciente imunossuprimido, se ele tem algum outro fator de risco de predisposição para pneumonia ou de patógenos específicos, de acordo com os fatores de risco, vou abordar um pouquinho mais para frente, e se ele teve exposições, né, nesses fatores de risco a patógenos específicos. E no exame físico, exames complementares, a imagem radiológica é importante, o laboratório, né, com as culturas, cultura de secreção, cultura de, eventualmente, lavado broncoalveolar, hemocultura, líquido pleural, todos esses materiais são importantes para a gente poder fazer esse diagnóstico e falar um pouquinho mais à frente sobre cada um. Então, no quadro clínico, 80% dos pacientes com pneumonia vão ter febre, 30% vão ter dor pleurítica, dispneia, tosse produtiva, escarro mucopurulento, ou às vezes, claro, também são frequentes, sintomas gastrointestinais e alterações de estado mental também podem ser encontrados no quadro de paciente com pneumonia. Taquipneia e taquicardia são comuns, crepitações também, e os sinais de consolidação geralmente te veem 1/3 dos pacientes. Porém, não tem nenhum conjunto de sinais e sintomas capaz de predizer adequadamente se o paciente tem pneumonia ou não. Por exemplo, se a gente pegar um paciente que tem febre, que tem tosse, que tem taquicardia e tem crepitação ao exame físico, a chance de ele ter pneumonia confirmada posteriormente por exames complementares ainda é abaixo de 50%. Então, não tem, como se a gente for fazer uma comparação com meningite bacteriana, por exemplo, rigidez nuca, febre e vômitos e jatos, é bem associado, uma similaridade bem grande você conseguir fazer um diagnóstico de meningite bacteriana aguda. Na pneumonia, não, porque você tem uma variação dos sintomas, da apresentação desses sintomas, da sua frequência nos pacientes, então não tem nenhum grupo de sintomas que aumente a minha chance de fazer o diagnóstico. Então, é uma doença que tem um desafio no seu diagnóstico clínico, que ajuda com os exames complementares, sem dúvida, mas que ainda permanece um desafio para você conseguir fazer esse diagnóstico corretamente. E a gente vai falar até um pouquinho sobre isso mais para frente. Embora esses 2 anos de pandemia, a gente já tenha notado que pneumonia não é tão simples quanto a gente imaginava. Nunca foi muito simples, mas é mais complicado do que a gente imaginava, na verdade. Falando com relação à etiologia, com relação ao uso de antibiótico e vacinação, se você for ver, esses dados são do CDC, dos últimos 100 anos, 110 anos, a curva em verde, na verdade, são os casos de pneumonia, né, ao longo do século, e vocês veem que com a introdução do uso da penicilina, você conseguiu uma queda desses casos, talvez não tão importante quanto aqui inicialmente, mas você conseguiu uma queda desses casos. Você, com a introdução da vacina conjugada, seja da pediatria, você conseguiu mais uma queda desse número de casos. Então, a gente sabe que ao longo dos últimos anos, últimas décadas, último século, a introdução de medidas tanto de tratamento quanto de profilaxia, de prevenção, né? O uso de antibiótico por infecção bacteriana e o uso de vacina, como sempre, a vacinação é importante para a gente poder conseguir fazer a prevenção dessas doenças infecciosas. E, além disso, a própria vacinação também alterou um pouco a frequência dos patógenos encontrados, e o pneumococo, que ainda é o principal, dependendo da população que você está avaliando, dependendo do tipo de vacina que você tem disponível e da adesão que você tem nessa população à vacinação, você tem uma variação nessa frequência do pneumococo, ou pelo menos dos sorotipos que você vai encontrar nas pneumonias dessa população vacinada. E a gente sempre, além da questão do diagnóstico difícil, de você fazer o diagnóstico clínico, o diagnóstico radiológico de um paciente com pneumonia, sempre se imaginou que o paciente tinha um quadro de pneumonia, tinha febre, você internava o paciente se tivesse indicação de internação, ou tratava ambulatorialmente se pudesse, e você começava o antibiótico no paciente, imaginando que o principal patógeno, né, historicamente, sempre se relatou que os principais patógenos de pneumonia, em primeiro lugar, com 80% pneumococo, depois vinha a moraxella, vinha micoplasma, vinha legionela, vinham outros patógenos ligados à pneumonia comunitária. E, mais recentemente, com o advento de vários tipos de tecnologias para você fazer o diagnóstico etiológico de infecções, algumas tecnologias de biologia molecular, outras tecnologias de pesquisa de antígeno, enfim. A gente começou a rever esse diagnóstico, porque muitas vezes a gente começava empiricamente o tratamento, não conseguia se confirmar o agente etiológico, mas o paciente tinha uma clínica, tinha um quadro de sepse, muitas das vezes. Você fazia o antibiótico, não deixava de tratar o paciente, além da questão do suporte, mas com o advento desses novos exames, a gente consegue ver melhor, identificar melhor qual que é o agente etiológico ligado na pneumonia. Então, esse estudo é o EPIC, é um estudo feito pelo CDC americano, e eles viram que o primeiro patógeno ligado à pneumonia comunitária, na verdade, era o rinovírus,
o segundo era o influenza e o Streptococcus pneumoniae vinha em terceiro lugar. Então, eles começaram a ver que a entidade viral, a pneumonia comunitária viral, era muito mais frequente do que a gente imaginava, porque eles tinham uma dificuldade de diagnóstico etiológico de vírus, sempre foi um desafio de conseguir fazer diagnóstico etiológico viral. E com a evolução da medicina, com a melhoria dos exames diagnósticos, a gente começou a ver que a frequência de infecção viral numa pneumonia era maior do que se imaginava, né? E nos últimos 2 anos a gente teve essa certeza com o advento do SARS-CoV-2, da Covid-19, pacientes super graves, que internam graves, com quadro de pneumonia, e é uma infecção viral. Né? Pegando o total dos casos que eles investigaram nesse estudo, cerca de 60% dos patógenos não foram detectados, cerca de 22% eram pneumonias virais, puramente virais, 11% eram pneumonias bacterianas, e vocês viam com a infecção viral ou com a infecção bacteriana em 2%, 3% desses casos, e fungo e micobactéria menos frequente. Então, a gente começa já a rever uma coisa que a gente sempre estudou na medicina, enfim, na área de saúde, pneumonia, os principais patógenos, pneumococo e outras bactérias, lá em quinto, sexto lugar os vírus, a gente começa a ver que eles são mais frequentes do que a gente imaginava. Eu já falei no mês passado com relação a diagnóstico, a microbiologia, dei uma introdução, até falei bastante coisa. Acho que cheguei a comentar desses exames específicos, eu não tinha trazido especificamente, trago, né, mais dados, então acabei trazendo hoje, não só esse, mas outros exames. Esse é um exame que é um painel multiplex de PCR, ele tem vários alvos, na verdade, né? São 22 alvos que ele pesquisa no mesmo momento, no mesmo exame, é como se fosse um cartucho, mal comparativamente falando, um cartucho de impressora, é um pouco diferente o tamanho, e obviamente o conteúdo é bem diferente, mas ele tem 22 alvos que ele vai procurar, vai fazer reações de PCR procurando esses 22 alvos, e ele pode detectar essas infecções. Então, a gente consegue diagnosticar coronavírus endêmico, já tem o painel mais recente, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, adenovírus, metapneumovírus, rinovírus, influenza, influenza H1N1, influenza B, parainfluenza, vírus syncytial respiratório. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico etiológico daquela pneumonia. Né? Ele tem bastante utilização, principalmente na pediatria, que é muito frequente, infecção respiratória nas crianças. Em idosos, que a gente sempre achava aquele paciente idoso que internou com a pneumonia, que fez antibiótico e que acabou evoluindo mal, que faleceu, de repente não era uma infecção bacteriana que a gente não conseguiu tratar, mas uma infecção viral que a gente não fez o diagnóstico. Né? E além do painel viral, esse painel também vê bactérias que é mais difícil o isolamento microbiológico, como Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Existem outros exames também, eu trouxe especificamente, é um exame de alto custo, então não é sempre que a gente consegue acesso a esse exame, mesmo no particular, tem muitos hospitais que não têm acesso, que a família às vezes paga por fora. No SUS, a gente não costuma ter esse painel, né, só voltando rapidamente, a gente não costuma ter esse painel, aqui no Gafre a gente não tem. Eu, recentemente, nos últimos meses, a gente teve acesso a esse painel no Pedro Ernesto, a gente tem feito uso em algumas populações específicas, né? A gente não faz para todos os pacientes, porque é um painel de alto custo. Mas é um painel interessante, a gente imagina que ao longo do tempo a gente vai conseguir ter mais pessoas, mais laboratórios fabricando e um barateamento, uma diminuição desse custo para a gente. Outros exames que a gente pode fazer, e não necessariamente, eu falei um exame que tem bastante coisa, mas você tem, às vezes, testes rápidos, que a gente viu muito agora com o advento da Covid-19, né? Os testes rápidos, não só sorológicos, mas os testes rápidos de antígeno, procurando partícula do vírus da Covid-19 para poder fazer diagnóstico. E esses testes também englobam, nesse momento foi da Covid, mas existe já teste, a tecnologia já existe há algum tempo, então já existe testes rápidos para ver antígeno, por exemplo, além de Covid, antígeno de influenza A e B, são até mais difundidos na pediatria, porque geralmente a população que a gente acaba utilizando, teria essa possibilidade, já tem alguns anos que é disponível, mais na rede privada, na rede pública não é sempre que a gente consegue, é difícil você ter. E um exame que eu leio desde a época da faculdade, que eu nunca consegui usar na prática clínica, sempre trabalhei preferencialmente no SUS, trabalhei pouco em medicina privada, mas na privada eu cheguei a ter contato, mas a gente sabe que tem os antígenos urinários, a gente pode fazer uma pesquisa urinária para ver se consegue o antígeno da legionela, para fazer um diagnóstico de pneumonia por legionela, dos grupos de risco, e
antígeno também de pneumococo, né? De antígeno urinário para Streptococcus pneumoniae. São testes diagnósticos que poderiam auxiliar nesse diagnóstico etiológico da pneumonia, imaginando que pneumococo é o principal agente bacteriano, né, da pneumonia, então ajudaria o diagnóstico, seria interessante ter esse exame, mas não é a nossa realidade, mas eu quis trazer para vocês, porque eu acho importante, somos estudantes universitários, tem que saber o que a gente teria de possibilidade de diagnóstico, né? E a acessibilidade varia em torno de 74%, a especificidade é bem alta, 97% para pneumococo, 99% para legionela, varia de acordo com o laboratório que faz o exame, obviamente. Essas imagens eu trouxe só a título de ilustração para vocês verem o exame, mas varia de acordo com o laboratório e a tecnologia deles, a acessibilidade e especificidade varia em torno disso. E, mais uma vez, corroborando essa questão da dificuldade do diagnóstico etiológico da pneumonia comunitária, a Covid foi um desafio, eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar de Covid-19, todo mundo cansado, estafado, 2 anos de pandemia, a gente já estava ficando esgotado, né, com relação a isso, mas os pacientes que internavam com pneumonia comunitária grave por Covid-19, principalmente no início, embora a gente ainda veja isso hoje, as pessoas faziam muito antibiótico, ou por acreditar que de alguma forma teria algum tipo de ação, e não tem, a gente sabe que nenhum antibiótico tem ação contra o SARS-CoV-2, então não é para fazer, embora alguns guidelines lá no início falavam com relação à azitromicina, e a gente ter dados de aumentos de absurdos de consumo de azitromicina, a gente não sabe a longo prazo se a gente vai perder essa droga por seleção de resistência pelo seu uso abusivo, mas para o vírus especificamente não tem, e as pessoas começaram a estudar para poder avaliar se você tinha infecção bacteriana associada à Covid-19, ou no momento da apresentação do paciente que chega com a infecção, com a pneumonia viral por Covid, ele poderia ter uma co-infecção, ou se ele interna pela pneumonia, pela Covid-19, pelo quadro da Covid-19, e adquire posteriormente uma superinfecção ou uma infecção secundária, né, uma infecção bacteriana. E esse estudo é um estudo da América do Norte, que ele colocou que a infecção, a co-infecção, geralmente é em torno de 5%, podendo variar de 2,6% a 7%, e a infecção secundária, ou a superinfecção, é em torno de 16%, podendo variar de 12% a quase 20%. Né? E a infecção secundária para a gente é muito preocupante, porque são pacientes que invariavelmente já fizeram uso de antibiótico, são pacientes que ficam muito tempo na ventilação mecânica, né? O paciente de Covid, o paciente fica 3 semanas no ventilador, principalmente no início da pandemia, agora a gente já entende um pouco melhor a doença, consegue às vezes diminuir esse tempo de ventilação, mas nem sempre. Então a gente tem essa infecção secundária em 20%, até 20%, mas muitas das vezes por patógeno multiresistente, como a Cetobacter multiresistente, que é a nossa realidade aqui no Gafré, também tem bastante no Pedro, e às vezes também a enterobactéria resistente a carbapenêmicos. Então, a gente vê um paciente ficar bem, ficar melhor da Covid-19 e fazer uma infecção secundária pulmonar grave com patógeno multiresistente e às vezes não conseguir sobreviver à infecção hospitalar. E tudo começou com uma pneumonia comunitária viral grave, que é da Covid. Falando em termos de gravidade do paciente, a gente pode ver essa co-infecção ou superinfecção em 6% de todos os pacientes hospitalizados e dos pacientes que vão para a terapia intensiva, 16%, chegando a 20%. Mas, voltando um pouquinho, que eu falei um pouco de etiologia, acabei falando um pouquinho de Covid, que nesses tempos de pandemia não tem como não falar, e é um exemplo claro de que a gente tem pneumonia viral grave e provavelmente a gente não fazia esse diagnóstico há 10 anos atrás, né, por dificuldade metodológica e de exame mesmo. Mas falando de diagnóstico microbiológico e etiológico, quando a gente tem um paciente com infecção, a gente sempre fala, paciente com infecção, a gente vai fazer culturas e vai começar antibiótico, depois de começar culturas, de coletar culturas para você tratar a infecção do paciente. E elas são recomendadas sempre aos pacientes de maior risco. Pacientes de pneumonia comunitária grave com necessidade de internação, pacientes com comorbidades, pacientes com asplenia, com imunossupressão, pacientes com HIV, pacientes que teve uso abusivo de álcool, pacientes com câncer, pacientes idosos com infecção grave, pacientes que se apresentam com uma sepse grave, com choque séptico. Se é um paciente que por algum motivo tem um risco de patógeno resistente, ou um paciente que começou a fazer um tratamento da pneumonia e não respondeu, tem uma falha no tratamento empírico inicial, é mandatório você coletar cultura para você conseguir descobrir o agente etiológico desse paciente. Né? E o tipo de cultura que a gente vai coletar
Obviamente, a gente sabe que uma hemocultura ou um fluido pleural ou um lavado broncoalveolar são materiais que determinam, identificam o patógeno responsável pela pneumonia de forma segura, identificação definitiva, mas sabe, dependendo do contexto do paciente, e isso é bem frequente na pneumonia comunitária, por mais que você colete o material, o rendimento dessas culturas é baixo. Eu tenho em torno de 20% ou 10%. A chance de eu conseguir ter uma cultura, uma hemocultura, ou um fluido pleural, outro material mais nobre, que venha positivo numa pneumonia comunitária, é baixa. Mas quando vem positivo, eu sei que é o agente responsável pelaquela infecção. Então, é importante fazer essa coleta de material microbiológico. A opção que a gente tem muitas vezes, quando a gente está passando em pneumonia comunitária, para a gente conseguir o melhor material, tem a questão do sangue, que você vai ter um rendimento baixo, para eu conseguir a melhor amostra, a amostra mais fidedigna, a amostra melhor para fazer o diagnóstico, que seria o material respiratório, nem sempre é tão simples. E nem sempre, se você tem um paciente jovem que não tem uma infecção grave, não tem por que você submeter ele a um exame invasivo para você coletar um material de amostra inferior. Então, a gente acaba não tendo, às vezes, a melhor amostra, porque o paciente não teria necessidade de você fazer, o risco-benefício de você fazer aquele exame muito invasivo, não vale a pena você fazer. Então, a gente tem uma dificuldade de conseguir uma amostra de qualidade. Muitas das vezes, o que a gente tem de opção, o que é recomendado em muitos guidelines, dependendo do paciente que você ter, até você avaliar o escarro desse paciente, mesmo o escarro espontâneo, você pode ver o GRAM, você pode fazer cultura, só que aí, embora seja um exame de fácil obtenção, o paciente consegue fornecer o escarro para você fazer o exame, você tem uma grande dificuldade em interpretação diagnóstica, porque pode crescer apenas a microbiota colonizante das vias aéreas superiores normal, de boca do paciente, pode estar contaminar com fora da boca, pode ser só a flora normal dele, não necessariamente vai significar que é o agente, o patógeno ligado à infecção, e o material positivo, obviamente, não vai querer dizer que seja infecção, então você tem que avaliar clinicamente o paciente, você tem que ter um critério clínico para avaliar o paciente importante, e você tem que ter um discernimento na hora de avaliar essas amostras respiratórias. São de fácil obtenção, mas tem essa questão de que pode ser só uma colonização e não necessariamente o agente etiológico da infecção. Uma coisa que a gente pode utilizar para conseguir avaliar o material de qualidade que mostra, tenha mais chance de mostrar um diagnóstico etiológico e menos chance de ser um contaminante, é você avaliar a qualidade do material, se você tem mais de 25 polimorfos nucleares, se você tem menos de células descamativas, num campo de 100 vezes de aumento, você geralmente é um material mais fidedigno, mas sempre lembrando que o material respiratório é não estéril, a cultura geralmente é quantitativa e a gente precisa de um volume mínimo de pelo menos 1 ml para fazer esse exame. Volumes muito pequenos, você não vai conseguir ter nenhum tipo de interpretação minimamente fidedigna. E, como eu falei, você tem aquele paciente que está um paciente, você vai tratar ambulatorialmente, você não vai internar, ou até você vai internar, mas é um paciente que não tem muita gravidade de doença, então você não vai fazer nenhum tipo, você não necessariamente precisa rotineiramente fazer um exame microbiológico, né? Mas no paciente que interna grave, com comorbidades, não necessariamente em CTI, pode ser que seja um paciente internado grave na enfermaria, mas obrigatoriamente o paciente que interna em terapia intensiva ou o paciente que interna em enfermaria, mas que tem uma gravidade, você tem obrigatoriamente que coletar a hemocultura, você tem que coletar a cultura de escarro e avaliar criticamente esse resultado. Se você estiver disponível, coletar antígeno urinário para legionela, para pneumococo também E no paciente muito grave de terapia intensiva, você pode avaliar outros coletas de outros materiais, né? Líquido pleural, broncoscopia, principalmente num contexto de falha terapêutica inicial, né, paciente interna grave com uma pneumonia, você começa um antibiótico baseado no que você conhece do paciente, na microbiota, dos riscos e tudo mais. Se o paciente responde ok, se ele não responde, você tende a fazer um exame mais invasivo com a broncoscopia para você conseguir um exame mais fidedigno e conseguir um melhor rendimento para diagnosticar esse quadro, o agente etiológico, essa pneumonia.
E, obviamente, todo exame tem uma sensibilidade, uma especificidade melhores antes de você iniciar o antibiótico. Obviamente, doente com sepsia, eu não vou atrasar o início do antibiótico para coletar exames, mas eu tenho que ter essa noção de que se eu fizer o antibiótico antes de coletar a cultura, eu vou ter uma sensibilidade, especificidade menor. E conforme o tipo de material que eu vou coletar, o ponto de corte para poder fazer a cultura quantitativa vai ser diferente. Então, o SCAR a gente considera 10 a 7 unidades formadoras de colônias por ml, seção traqueal 10 a 6, minibal 10 a 5, lavado broncoalveolar da broncoscopia 10 a 4, e punção de tórax, como é um local estéril, qualquer crescimento, a gente vai valorizar. Acabou que ficou aqui o slide da azitromicina da Covid. Falando de pneumonia de forma geral, a gente tem algumas coisas que são fatores de risco para o paciente desenvolver pneumonia. Então, o paciente que usa benzodiazepínico, que faz uso de corticoide inalatório, ou que faz uso de bombas de próton, altera o pH do estômago, você pode ter, por conta da medicação, fator de risco para pneumonia. O tipo de ambiente onde ele mora, obviamente, é fator de risco para pneumonia. O fator de risco, na verdade, para infecção pulmonar. Né? Na nossa realidade, a gente tem população de baixa renda que vive em aglomeração, que é um fator de risco muito importante para a tuberculose, por exemplo. Mas não só a tuberculose, mas casos com qualidades, com condição de situação de vida complicada, que você tem aglomeração de pessoas com uma ventilação ruim, ventilação, a gente viu como é importante com a Covid-19, você ter uma renovação diária é super importante. Mas se você tem um paciente que mora em uma situação de baixa renda, numa casa pequena, apertada, com muitas pessoas, com pouca ventilação, você tem um risco maior de você fazer um quadro de pneumonia, seja viral ou seja bacteriana. O status socioeconômico tem um impacto. O contato com crianças, né? As crianças, principalmente crianças pequenas, quando começam a ir para a creche, tem muitos quadros infecciosos respiratórios e a família pode ter também, né? A própria poluição também tem impacto na pneumonia. Os hábitos do paciente também são fatores de risco para pneumonia. A gente sabe que o paciente que é tabagista, ou ativamente ou passivamente, que tem algum familiar que fuma muito, tem um risco de pneumonia. Os alcoólicos também são um risco de pneumonia. O status do paciente, pacientes idosos, pacientes desnutridos, pacientes com uma PS ruim, que tem um cuidado dentário ruim, tudo isso, e até mesmo variações genéticas, obviamente, a gente sabe que são fatores de risco para o paciente fazer pneumonia. E, claro, comorbidades. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a apneia do sono, doenças neurológicas, disfagia, doenças crônicas, tanto cardíacas quanto de fígado, quanto renal, diabetes mellitus, imunossupressão, seja por HIV, seja por câncer ou por tratamento específico, ou uma doença reumatológica que faz imunossupressão, pneumonia prévia, infecção respiratória viral prévia, são fatores de risco para pneumonia e para pneumonia bacteriana. E a gente sabe que isso a gente vê com certa frequência na nossa população. E a gente sabe que desses fatores de risco, né, sejam de comportamentais, sejam especificamente do paciente, alguns têm maior correlação com alguns agentes etiológicos. Isso é importante na hora que a gente vai estar pensando em qual antibiótico eu vou fazer para aquele paciente. Então, se tem um paciente que é etilista, a gente tem um risco, obviamente, de pneumococo, mas também de anaeróbios orais, de Klebsiella pneumoniae, em menor grau, Acinetobacter, de tuberculose, também é um fator de risco clássico, etilista. Se o paciente é DPOC, tabagista ou tabagista, você tem um risco de hemófilos influenza, você tem um risco de pseudomonas aeruginosa, mas não é todo mundo, porque eu já vejo muitas vezes os colegas, quando vão ver um paciente para fazer antibiótico empírico para pneumonia comunitária, ele fuma, eu tenho que cobrir pseudomonas. Não necessariamente. Tem um perfil específico de pacientes que a gente vai pensar em pseudomonas aeruginosos nesse grupo, e tem um slide sobre isso mais para frente. Legionela também é um fator de risco. Legionela também está muito ligada, às vezes, com relação à própria climatização, né? Às vezes tem surtos hospitalares, alguns problemas de climatização inadequada. Pneumococo também sempre vai estar presente, também é frequente nessa população, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae. Também paciente com doença pulmonar estrutural, com bronquiectasia, com fibrose cística, o paciente classicamente de risco para pseudomonas aeruginosos, também para Staphylococcus aureus. Paciente com demência, com AVR, abaixamento de consciência, a gente vai pensar em anaeróbio oral, aumenta o risco maior, um pouquinho mais, né, de enterobactéria, embora você ainda tenha as outras bactérias envolvidas. Se você tem um paciente com abscesso pulmonar, você pode pensar em Camarsa, né? Às vezes
o Camargo, a gente vê algumas situações específicas, a gente vê muita infecção de peripartes moles, mas a questão pulmonar, a gente pode encontrar ele em pneumonia com abscesso pulmonar, a gente pode encontrar ele em pacientes que tiveram um quadro viral por influenza, e secundariamente ao quadro viral por influenza faz uma pneumonia bacteriana e tem um risco maior que o Camargo. A gente imaginou que isso talvez pudesse se repetir com a Covid, mas não se confirmou, a gente não tem esse aumento específico de Camargo na Covid, a gente tem outros problemas na Covid. Tuberculose também, a gente sabe que vai ter um risco maior de fazer abscesso. E pensando pelo outro lado, se eu for pensar na etiologia, quais são os fatores de riscos para essa etiologia? O pneumococo é o mais frequente, mas é fator de risco para você ter infecção por pneumococo. Demência, distúrbio convulsivo, que tem a ver também com rebaixamento do nível de consciência, insuficiência cardíaca congestiva, doença vascular encefálica, etilismo, tabagismo, PPOC e paciente HIV. São fatores de risco clássicos para a infecção por pneumococo. Camargo ou a própria infecção por Staphylococcus aureus, obviamente uma infecção ou colonização. Infecção cutânea, uma colonização prévia, né, por Staphylococcus aureus, seria um risco para você fazer infecção pelo Staphylococcus aureus, independente do seu perfil de sensibilidade e resistência. Como eu falei anteriormente, você tem um quadro viral, geralmente por influenza, posteriormente você pode ter um quadro bacteriano e tem uma frequência maior de Staphylococcus aureus do que quando comparada com a pneumonia sem influenza anteriormente. As enterobactérias, a gente costuma ver mais pacientes com hospitalização recente, com uso recente de antimicrobianos, pacientes etilistas, insuficiência cardíaca e renais crônicos. A pseudomonas aeruginosa, a gente vê na bronquiectasia, no paciente com fibrose cística, no paciente que tem uma traqueostomia, que já esteve internado, foi traqueostomizado, já tem, então, um histórico de internação, de uso de antibiótico, de ventilação mecânica. E o DPOC grave. O que é o DPOC grave? É o DPOC com dependência de oxigênio, com VFU menor que 30%. Esse DPOC eu vou ter risco de pseudomonas, e não todos. Então, a gente tem que saber identificar qual é o DPOC que eu vou ter o risco, tá? E não... exacerbar, e não, esqueci agora a palavra, enfim, e não utilizar para todos. A gente tem que classificar qual é a gravidade do DPOC e nesse perfil de DPOC grave, com dependência de oxigênio, com VFU muito ruim, que eu vou ter a pseudomonas aeruginosa como patógeno importante e nas demais classificações, não. Legionela, a gente vê muito paciente diabético, a gente pode ver neoplasias hematológicas de legionela, doença renal grave, paciente com HIV, tabagista, homens é mais frequentes que mulheres, em cruzeiros ou hotéis tem a ver com a questão da climatização, que também tem a ver com a transmissão de Covid. A gente viu logo nessa pandemia o cruzeiro do Princesa, acho que esse foi o nome, que teve vários casos de Covid ligados também a essa questão da climatização e da renovação de ar, que é importante em vários agentes infecciosos, nesse caso aqui, a legionela. E a gente sabe que anaeróbios tem a ver com manipulação dentária, com gengivite, pacientes que fazem uso de sedativos, são, por exemplo, pacientes internados que podem ter com boca aspiração, etilismo, convulsão, rebaixamento de consciência, todas essas questões, condições clínicas ou medicamentosas que possam levar a um rebaixamento de consciência, pode aumentar a chance de anaeróbio e, obviamente, uma condição dentária ruim, uma manipulação dentária também pode aumentar esse risco de anaeróbio. E infecções específicas, etiologias específicas, que são pouco frequentes, né? A gente pensa em brucelose, quando você tem ingestão de leite não pasteurizado, contato com animais de criação, histoplasmose, se você tem um histórico de contato com fezes de morcego ou aves, e psitacose, exposição a aves, em específico papagaios, calopsitas, periquitos, cacatuas, são agentes específicos, não são frequentes, são pouco frequentes, e a gente tem que pensar nessas situações de fator de risco. Por isso que é importante uma anamnese bem feita, e a gente tem que pensar nesses patógenos, principalmente daqueles pacientes que não responderam à terapia inicial. O ideal é que a gente sempre, desde o início, imagine e pense em qualquer tipo de etiologia que pode ligar daquele quadro pulmonar. Mas se eu não pensei inicialmente, o paciente não está respondendo, eu tenho que pensar nas etiologias menos frequentes que eu não pensei inicialmente, não só numa bactéria resistente, né? Eu tenho que pensar se eu pensei em todas as etiologias possíveis ou alguma etiologia menos frequente. Eu não pensei e não investiguei. E uma coisa que a gente sempre tenta fazer quando o paciente se apresenta com a pneumonia para a gente tenta classificar classicamente, né, em pneumonia típica, que geralmente é pelo pneumococo, e pneumonia atípica, que é micoplasma pneumônica, amidofila pneumoniae, legionela, os próprios vírus respiratórios, sempre classicamente a gente traduziu como uma pneumonia típica com sintomas atípicos, né?
Então, a pneumonia típica, o quadro clínico é quadro clínico agudo, de febre, calafrios, tosse seca ou produtiva, dor pleurítica, com sintomas gastrointestinais. O paciente vai ter uma síndrome de consolidação no exame físico, vai ter dor crepitante. Radiografia vai mostrar consolidação com broncograma aéreo, derrame pleural, leucocitose com via de esquerda. Os patógenos geralmente implicados na pneumonia de apresentação clínica radiológica típica é o Staphylococcus pneumoniae, hemófilos influenza. A gente também pode ver Staphylococcus aureus, gram-negativo, e Moraxella catarrhalis. E na pneumonia típica, ela é precedida de um quadro respiratório alto, né, sintomas nasais, uma duração mais longa, o exame físico é menos específico, o raio de tórax é um infiltrado intersticial difuso, ocasionalmente pode ser localizado, mas geralmente difuso. O leucograma pode estar normal, pode ter uma leucopenia apenas. O paciente costuma ter hiponatremia, elevação de enzimas hepáticas, anemia hemolítica. E a gente vê os patógenos relacionados à pneumonia típica, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella, vírus respiratórios, influenza A e B, adenovírus, parainfluenza e o coronavírus. Se vocês forem parar para rever, a pandemia de Covid-19, a pneumonia pelo SARS-CoV-2, é um quadro de pneumonia típica, um quadro um pouco mais arrastado, com sintomas respiratórios altos, com um raio-x mais diferente, e com toda a questão que a gente tem visto nesses 2 anos quase. Em relação ao diagnóstico radiológico, o clássico é a radiografia de tórax. Alguns guidelines falam que obrigatoriamente você tem que fazer raio-x para você ver a extensão da doença e você determinar se vai ser um tratamento internado ou não. Outros guidelines não preconizam você fazer o raio-x obrigatoriamente. E geralmente, quando a gente preconiza, é muito mais não para você fazer diagnóstico de pneumonia, mas para você avaliar a gravidade da pneumonia e você avaliar como é que você vai tratar, né? E não para você confirmar o diagnóstico. Mas o raio-x de tórax é o exame clássico de diagnóstico de pneumonia, PA e perfil. E mais recentemente a gente tem visto aqui no Gafrete, tem a equipe de clínica médica que tem uma boa experiência com isso, de você fazer uma sonografia do tórax para você avaliar se teria chance de pneumonia ou não. Tem alguns sinais específicos, né? Você tem uma sensibilidade de 95%, um valor preditivo negativo de 67%, que é melhor do que uma sensibilidade de 60% e um valor preditivo negativo de 25%, que a gente tem com a radiografia de tórax. E se você tem uma pessoa que tem muita especialidade, tem muita prática com ultrassom, você pode ter uma sensibilidade de especificidade superior a 95%. Né? Mas, obviamente, o padrão ouro para você fazer o diagnóstico de pneumonia é a tomografia de tórax, mas nem sempre é tão simples. Você pode ter um doente grave que você não consegue levar o tomógrafo, ocasionalmente você pode não ter o tomógrafo, mas o padrão ouro é a tomografia de tórax. Bom, falei da importância, falei da etiologia, falei do diagnóstico, falei dos sintomas de quadro clínico. O paciente vai chegar para a gente com a pneumonia comunitária, eu vou ter que decidir como é que eu vou tratar ele. E a primeira decisão de como é que eu vou tratar esse paciente é o local. Se eu vou ter que fazer essa internação do paciente para tratamento internado, ou se eu posso fazer um tratamento ambulatorial com medicamento oral. Então, tem várias regras, várias scores que você pode utilizar para você conseguir determinar isso. Eu trouxe alguns exemplos. Tem esse publicado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, que vê idade, sexo, pH, ureia, sódio, glicose, hematócrito, PO2, tem infusão pleural, vê as comorbidades, se vocês têm câncer, doença de fígado, se tem doença cerebrovascular, vai pontuando. Ele é um score bem interessante, tem uma boa correlação com gravidade, com qual local melhor para você tratar o paciente, mas é um score complicado, porque são muitos itens para você lembrar, então não é tão simples. E com isso, a partir da classificação, você determina se o paciente vai ficar em tratamento ambulatorial, ou se você vai ter que internar o paciente, ou dependendo se tiver entre 70 e 90 pontos, você pode optar por internar ou não o paciente, você avalia, né? Tem uma avaliação importante sempre é importante a avaliação do médico assistente, mas nesse momento principalmente. Mas o mais clássico, mais simples, talvez não tenha uma sensibilidade, uma especificidade tão importante quanto aquele score mais complicado, mas é o mais simples de fazer, você consegue fazer beira-leito, não necessariamente você precisa de exame de sangue, na verdade você tem um da ureia, se você não conseguir a ureia, você pode fazer o simplificado, que em vez de ser o CURB 65, é o CRB 65, então você avalia se o paciente tem confusão mental, Grazi.
Tá bom o som? Tá ótimo para mim. Acho que sem querer o microfone de um outro participante abriu, mas tá ótimo. Não, tudo bem, que eu achei que era alguém reclamando do meu volume. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, como eu estava falando, um score que é simples de você conseguir avaliar a beira-leito do paciente é o CURB-65. Você vai ver a confusão mental do paciente, você vai avaliar a ureia dele na dosagem sérica, a frequência respiratória, a pressão arterial sistólica e diastólica e a idade do paciente, e você vai pontuar. Se ele fizer 0 ou 1 ponto, se a mortalidade é baixa, você pode fazer tratamento ambulatorial desse paciente com segurança. Se ele tem mais de 3 pontos, ou pelo menos 3 pontos, você tem uma mortalidade de 22%. Então, o ideal é que você interne esse paciente, possivelmente em terapia intensiva. E se você tem 2 pontos no CURB-65, você teria uma mortalidade intermediária de 9%, você considera fortemente internar o paciente, talvez numa enfermaria, mas ele te ajuda você a guiar se você vai ter que internar ou não esse paciente. Eu não tenho exame de sangue nesse momento, eu não vou saber a ureia. Eu avaliando confusão mental, frequência respiratória, pressão arterial e idade, já me dá uma ideia se eu tenho que fazer indicação de internação desse paciente ou não. É muito mais simples, sem dúvida, do que o score anterior, todo estratificado. E ajuda a gente, né? Tem outros scores, são scores da cidade americana, que se você paciente tiver um critério maior ou 3 critérios menores, o paciente tem um risco maior de gravidade, então você teria que fazer a internação, né? Obviamente, o critério maior é choque séptico, necessidade de ventilação mecânica, não tem dúvida, o doente vai ter que internar, mas bem parecido com o CURB, né? Confusão mental, ureia alterada, frequência respiratória, mas também inclui IPF, também inclui infiltrado multilobar. Aí entra a importância do raio-x na estratificação da doença, né? Não tanto no diagnóstico, mas na estratificação da gravidade da pneumonia. A pressão sanguínea também. Você pode usar esses fatores para você determinar a gravidade do paciente, o risco de mortalidade e a indicação de você internar esse paciente ou não, e especificamente nesse caso, desse critério, mais gravidade mesmo. E com relação ao tratamento, que eu sei que todo mundo, quando vem a aula de pneumonia, eu quero saber o tratamento, qual é o antibiótico que eu vou fazer. Isso tudo que você está falando, Débora, é muito bonito, mas é muito complexo, eu quero saber o tratamento. Volto a falar, é importante eu saber avaliar o paciente, anamnese, exame físico, fatores de risco, fatores predisponentes, doenças de base, se o paciente tem internação recente ou não, uso antibiótico recente ou não. Eu tenho que saber pensar, é pneumococo só que eu vou pensar, eu tenho que pensar em infecção viral, eu tenho que pensar em outros patógenos bacterianos. É importante para poder escolher o meu tratamento. Tá? Não é só simplificar. A pneumonia eu trato dessa forma. Não. Eu tenho uma pneumonia num paciente DPOC, tenho uma pneumonia num paciente HIV, tenho uma pneumonia num paciente com câncer que teve internado. É importante eu fazer essa análise para escolher o tratamento. Mas, em linhas gerais, o tratamento, dependendo de onde o paciente for admitido, se é um paciente que vem de comunidade, né, ele vai estar sempre pneumococo como um dos principais patógenos presentes. Eu vou ter que fazer tratamento visando o pneumococo. Micoplasma pneumônia, eu vou ver muito no paciente que ele é admitido no ambulatório, que está sendo tratado, na verdade, no ambulatório, ou que foi admitido na enfermaria, micoplasma pneumônia. Vou ver também clamídia pneumônia nesses 2 grupos, vou ver hemófilos influenza, vou ver vírus respiratórios, né? E no paciente da UTI, além desses patógenos, aumenta a chance de eu ter paciente com infecção por enterobactéria, por legionela, por Staphylococcus aureus, outros patógenos, dependendo de onde o paciente foi admitido. Mas, embora a gente tenha cada vez mais um controle melhor do pneumococo pela própria vacinação, que é super importante, é o principal patógeno bacteriano que a gente tem na pneumonia comunitária. E uma grande preocupação sempre quando a gente fala de tratamento de infecção bacteriana é com relação à sensibilidade antimicrobiana e qual seria o melhor antibiótico para esse pneumococo, ou o patógeno que você está avaliando naquela ocasião. Nesse caso aqui é o pneumococo. Então, eu trouxe um dado que é da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que, na verdade, pega cepas do Brasil todo, né? Foi feito em São Paulo, mas pega cepas do Brasil todo. Eles pegaram pneumococos, Streptococcus pneumoniae, cepas isoladas, e separaram aqui as cepas que tiveram quadro de pneumonia, nessas primeiras 2 colunas aqui, são pacientes que tiveram caso de pneumonia com pneumococo, estratificado por faixa etária, pacientes que tiveram meningites, pacientes que tiveram quadro de sepse, bacteremia, então hemocultura positiva com Streptococcus pneumoniae e outros materiais. Se vocês forem ver, você tem cerca de 20% dessas cepas em pneumonia em crianças até 60 meses,
19%, 20% em meningite, 20% em bacteremia nessa faixa etária. Se você for ver adulto jovem, você tem aqui em torno de 30% pneumonia, 48% meningite e 33% bacteremia e sepsis, ou seja, tem muita cepa de meningite, né? E nos mais idosos, você tem 44% de pneumonia, 31% de amostras de meningite e 45% em amostras de bacteremia ou sepsis. É bem equilibrado. E aqui, na verdade, é a mesma coisa. Aqui, pelo diagnóstico proprietário, aqui pelo proprietário por local de isolamento. Aí, especificamente, hemocultura não é o diagnóstico clínico, né? É se foi hemocultura, se foi líquor, se foi líquido pleural ou outros líquidos estéreis, onde é que eu isolei esse pneumococo. Então, a gente vê no adulto jovem, 50% foi em líquor, 30% foi líquido pleural e 33% foi hemocultura. E nos idosos, 45% foi em hemocultura. E a gente foi ver qual é a susceptibilidade à penicilina das cepas de Streptococcus pneumoniae que foram isoladas dos materiais nos quadros clínicos não relacionados a meningites, ou seja, não foi no líquor, foi em sangue, foi em líquido pleural, foi em outro material que eu isolei esse pneumococo e como é que está a suscetibilidade à penicilina. E eu não tenho resistência para penicilina na faixa etária, seja criança, né, ou seja adulto jovem ou idoso, quando eu falo de pneumococo em amostras de infecção não meningite. O que isso quer dizer? Eu posso fazer com segurança, com sucesso terapêutico, amoxicilina para tratar esse paciente. Eu não preciso fazer uma droga de um espectro maior, com potencial de toxicidade, com potencial de eventos adversos, com potencial de seleção de resistência. A amoxicilina vai resolver esse paciente com uma infecção pulmonar, possivelmente, pelo pneumococo, tá? O perfil de sensibilidade da ceftriaxona, agora não mais penicilina, de ceftriaxona, também nas amostras não meningite, se você for ver aqui, adulto jovem, adolescente e adulto jovem, né, 15 a 30 anos, 30 a 49 anos, também não tem resistência nessa população aqui. E nos idosos também não tem resistência. Então, a amoxicilina é uma ótima opção. Na sua falta ou por algum motivo você não pode fazer ceftriaxona, também é uma opção. Eu, enquanto controlador de infecção, obviamente, vou preferir a amoxicilina para pneumonia, né? Então, a gente não tem resistência nessa população, nessa faixa etária, nesse material de amostras clínicas de quadro clínico não meningite, de pneumococo, eu tenho sensibilidade, eu posso fazer com segurança esses antibióticos para os meus pacientes. Isso é um pouquinho diferente, não é o objetivo da aula hoje, mas um pouquinho diferente do que a gente vai ver em amostras de meningite. Em amostras de meningite, principalmente em algumas faixas etárias extremas de idade, você começa a ver, não necessariamente resistência, mas alguma coisa mais. Aqui até dá para começar a ver na faixa etária pequena, embora seja um N muito pequenininho, foram só 5 amostras, mas você pode começar a ver uma sensibilidade intermediária de antibiótico, que para o pulmão não vai ter nenhum impacto, mas em quadro meningite talvez tenha impacto. Então, nesse momento, para a meningite, talvez a gente reveja esse esquema, a gente rever, já faz um pouco alterado esse esquema, mas não é o objeto da aula hoje, só queria citar esse dado, porque é do mesmo documento que a gente tira. Então, o tratamento empírico de pneumonia comunitária, né, pneumonia adquirida na comunidade ambulatorial, amoxicilina ou amoxiclavulanato com ou sem macrolídeo, e você pode substituir por uma quinolona respiratória se você não tiver suspeita de tuberculose, principalmente. Se você é um paciente com chance de ter tuberculose, o ideal é que você não use quinolona respiratória, porque você pode mascarar o exame de BAR. O paciente que tem indicação de internação, ele vai ser um paciente que vai ter indicação de internação por gravidade, mas eu tenho segurança de fazer o amoxiclavulanato ou eventualmente ceftriaxone com ou sem o macrolídeo, ou seja, eu não preciso fazer pipetazo para a pneumonia comunitária em paciente que não tem risco para enterobactéria e pseudomonas, tá? Por favor, vamos poupar o antibiótico. A gente pensa em atípico, né, com essa questão de sintomatologia, né, de pneumonia atípica, e se eu penso em atípico, eu penso em associar o macrolídeo
por enquanto, né? Não sei se a gente vai continuar com a ácido depois desse uso desenfreado com o Covid. Ou macrolídeo ou uma quinolona respiratória. Se eu usar um levo ou moxifloxacina, eu posso usar ela isoladamente, sem amoxicilina. Eu, particularmente, não gosto de fazer quinolona pela questão de indução de resistência, né? E a gente sabe que quinolona, principalmente cibo, tem fator de risco para lesão de tendão, até de aneurisma, em pacientes mais idosos, também questão neurológica. Então, a gente sabe que tem vários para-efeitos, vários efeitos adversos associados à quinolona. Então, eu evito usar quinolona pelo seu perfil de evento adverso, pela chance dela induzir resistência. E também para poupar essa droga, porque eu tenho uma droga mais barata e melhor e confiável, né? Que é o beta-lactâmico. E nos pacientes que eu tiver risco de pseudomonas, que eu falei, não é todo mundo, a gente tem que saber avaliar, vou falar agora um pouquinho disso, eu posso considerar a cobertura anti-pseudomonas. Então, quando é que eu vou pensar em fazer a cobertura para pseudomonas? Quando é que eu vou pensar em fazer o pipetase, que vocês tanto amam, o cefepime, ceftazidima, ou eventualmente um carbapeneme? Acho que um pouquinho mais para frente. Deixa eu botar aqui. Esse artigo, depois eu volto para os slides anteriores, é um artigo que fala do fator de risco para pseudomonas aeruginosa em pneumonia de comunidade, e que tem um pouco de relação também quando a gente pensa em pneumonia do paciente internado, e a gente sabe que aumenta o risco de enterobactéria e eventualmente pseudomonas, mas principalmente no paciente com pneumonia comunitária, quando é que eu vou pensar em pseudomonas? Então, eles foram ver a frequência por continente da pseudomonas aeruginosa. Globalmente, é 4% de frequência em pneumonia comunitária pseudomonas. Na América do Sul, é 4,9%. E eles geralmente veem a pneumonia ligada à pneumonia comunitária, a pneumonia comunitária ligada à pseudomonas aeruginosa, se o paciente já teve uma pseudomonas aeruginosa antes, tem um risco 16 vezes maior. Então, se o paciente já teve uma pneumonia no passado por pseudomonas, principalmente no último ano, ele tem um risco 16 vezes de ter uma nova pneumonia por pseudomonas. Se é um paciente que na admissão já, ele tem necessidade de ventilação mecânica, tem necessidade de vasopressor, ele tem um risco de 2 vezes de ter uma pseudomonas, de ter uma infecção por pseudomonas. Então, assim, a gravidade, eu acho que se comparando até com os outros, a gravidade do paciente é o menor risco para pseudomonas. E muitas das vezes a gente escuta isso. O paciente está muito grave, eu quero cobrir pseudomonas. A gravidade desses fatores que foram elencados, que foram estudados, é o menor risco para ele ter uma infecção por pseudomonas. O isolamento prévio é 16 vezes maior o risco. Uma traqueostomia prévia é 6,5 vezes, 6 vezes e meio maior o risco. Um paciente com bronquiectasia é quase 3 vezes o risco de pseudomonas. DPOC grave, aquele com VFUM abaixo de 1, um GOL de 4, tem um risco também de quase 3 vezes de fazer pseudomonas. E a gravidade, que todo mundo fica estressado querendo cobrir pseudomonas, é 2 vezes só o risco. Então, tem outras coisas que são mais importantes nesse risco de você fazer uma infecção por pseudomonas. Então, quando é que eu vou pensar em tratar pseudomonas? Paciente com bronquiectasia ou com fibrose cística, paciente traqueostomizado, porque não é um paciente que já passou por assistência, teve ventilação mecânica, fatalmente já usou antibiótico, então ele tem um risco a pseudomonas. Novamente, DPOC com VFUM abaixo de 30% ou GOL de 4, dependente de oxigênio. E se ele teve uma cultura de material respiratório com pseudomonas aeruginosas no último ano, eu tenho que valorizar isso. E vou trazer um caso para vocês recente, que está internado nesse momento no hospital, que fala sobre isso, da questão da pseudomonas, e fala também com relação ao diagnóstico microbiológico. É um paciente idoso, já com uma doença pulmonar crônica, arrastada, investigando cavitações já há muito tempo, que já tinha tido isolado previamente uma pseudomonas no escarro dele, há menos de um ano, internou piora, estava também com um pouco de hemoptóico, estava com piora clínica, até para poder reinvestigar o quadro dele de pulmonar, né, essas cavitações pulmonares. E ele tinha risco, pelos critérios, né, de paciente com risco a pseudomonas, tinha uma doença pulmonar já alterada, com alteração estrutural do pulmão, já tinha um isolamento prévio de pseudomonas e material pulmonar prévio, e novamente a internação veio uma pseudomonas, mas é escarro. Já sei também que o lavagem broncoalveolar dele saiu uma pseudomonas, só não sei o antibiograma ainda. Só que a gente também tem que avaliar, como eu falei lá atrás, quando eu falei de diagnóstico microbiológico. Quando você tem um material com escarro, você tem que avaliar o paciente clinicamente e ter uma análise crítica. Será que isso é colonização apenas ou será que isso é infecção?
né? Esse paciente, quando chegou, ele acabou fazendo clavulin, teve uma melhora clínica inicial, então, em princípio, eles não estão pensando agora numa infecção bacteriana para eles, tá até para rever esse paciente, discutiu ele de manhã, vai rever depois da aula. Mas é um paciente que era o paciente clássico de risco de pseudomonas e que confirmou que tinha uma pseudomonas no escarro, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber diferenciar o que é escarro colonizante e o que é escarro realmente de infecção do paciente. E esse especificamente é um paciente que tem uma broncoscopia bem feia, as fotos não ficaram muito boas, ele coletou material no exame fresco dele, a gente conseguiu fazer o diagnóstico depois de quase 2 anos correndo atrás, na verdade a pneumo correu atrás, a clínica médica correu atrás, e conseguiram fazer esse diagnóstico de aspergilos, né, no exame micológico direto, foram vistas hifas e alinas, né, dá para ver bem aqui, septados irregulares com ramificações aberrantes sugestivos de hifas dos gêneros aspergilos. Isso foi no lavado broncoalveolar. Então, assim que eu vou passar com pseudomonas. Mas, enfim, além disso, quando a gente pensa em infecção comunitária pulmonar, as pessoas são muito treinadas, o paciente está com tosse, está com febre, é infecção bacteriana, vou tratar com antibiótico. E eu sempre trago esse caso, foi um caso já tem 3 anos agora, era um paciente super jovem, não é daqui do Gafrey, de outro hospital que eu trabalhei, que tinha anemia falciforme, que tinha um tórax velado, derrame pleural, você pensa muito em associação com pneumonia bacteriana, começaram antibiótico, o doente continuava fazendo febre, pediram parecer para CCH porque ele mantinha febre apesar do antibiótico. E eles pediram parecer para a gente pensando, poxa, não está funcionando, vou ter que ampliar o espectro de antibiótico desse doente, né? Fez uma tomografia, tem essa tomografia com imagens bem importantes, né? Tem derrame pleural, chega a estar encistado aqui, bem difusos, lesões bilateralmente, vários nódulos e micronódulos, e na verdade esse doente tinha tuberculose. Então, assim, ele estava numa enfermaria tratando uma pneumonia comunitária que não era pneumonia comunitária, era tuberculose. No Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer a tuberculose. Mais 3 semanas de tosse, é obrigatório investigar a tuberculose. Sintomas clássicos são febre vespertina, emagrecimento, sudorese noturna. E a gente tem que lembrar que os pacientes imunossuprimidos têm uma representação atípica. A gente tem que pensar em tuberculose na nossa realidade. O estado do Rio de Janeiro é o estado do Brasil que maior tem incidência de tuberculose. Então, a gente tem sempre que pensar na tuberculose em pacientes que têm mais de 3 semanas de tosse. Só porque é um diagnóstico diferencial importante de pneumonia. Mas voltando especificamente a tratamento, que eu tinha falado naqueles slides, quando eu falo de pseudomonas, naquele grupo de risco, né, eu vou até reforçar aqui novamente. Pacientes com bronquiectasia, fibrose cística, traqueostomizados, DPOC grave, cultura prévia com pseudomonas, eu vou pensar em pseudomonas e as opções que eu vou ter de tratamento. Vai ser um levofloxacino, ele tem uma penetração pulmonar melhor do que o cipro. Se eu não estiver passando em tuberculose, né, para não mascarar o BAR, vai ser o cefepim, vai ser o ceftazidime, vai ser o piracetam-tazobactam. Se o paciente estiver grave, em unidades fechadas, faz uma infusão prolongada em 3 horas. E sempre lembrar de avaliar individualmente o paciente e seus fatores de risco para você pensar se você vai ter que cobrir ou não pseudomonas. E evitar o uso de carbapenêmicos, por favor. Com relação, falei várias coisas, com relação à duração dos tratamentos de pneumonia, a gente, há muito tempo atrás, faziam 14 dias para pneumonia, depois caiu para 10. Hoje em dia, a gente trata uma pneumonia comunitária com sucesso, com 5 a 7 dias. Alguns patógenos específicos ou complicações, como o empiema pulmonar, o abscesso, podem aumentar esse tempo de tratamento, mas geralmente 5 a 7 dias é mais do que suficiente para tratar eficazmente uma pneumonia, né? As exceções são, como eu falei, empiema, abscesso, outras complicações. Isso não sou só eu que estou falando. Esse quadro, ele fez um resumo dos guidelines de pneumonia, a duração de tratamento. Esse primeiro artigo fala de, pelo menos, que aliás é o Mandel, né? É o livro. Faz 5 dias, se tiver sem febre, 48, 62 horas, não precisa mais fazer antibiótico, pode suspender e dar alta. Paciente ambulatorial, 7 dias do trabalho do LIM. Correia, quadro leve ou moderado, até 7 dias. Pacientes do trabalho do Torres não deve exceder 8 dias de tratamento. No trabalho de Weckler, já pneumonia comunitária leve a moderada, 5 dias só de antibiótico,
pneumonia leve, na verdade, né? Se você só estenderia, se não teria uma melhora clínica em 3 dias, e você poderia fazer 7 dias, no máximo 10. Então, 5 a 7 dias, se o doente ficou afebril 48, 72 horas, você tem boa evidência científica para você conseguir suspender esse antibiótico com tempo precoce. Então, assim, você tem que saber qual é o seu diagnóstico, você tem que saber qual é o patógeno envolvido, você tem que começar antibiótico precoce na sepse e fazer o menor tempo possível para tratar eficazmente aquela infecção. E na pneumonia comunitária, pode ser de 5 a 7 dias. Não precisa mais fazer os 14 dias, os 10 dias, classicamente. Alguns patógenos só problemas que às vezes você ainda não conseguiu evidência para isso. Então, com pseudomonas, você acaba às vezes fazendo pelo menos 7 dias, às vezes até 14. Se você tem um Staphylo aureus, eventualmente você pode ter até 21. Mas de vias de regra, 5 a 7 dias vai resolver esse paciente. Em pneumonias respiratórias também, ou com pneumonia necrotizante, já com complicação, abscesso pulmonar, aí eu tenho mais tempo de tratamento. Mas saiu, não é empiema, não é abscesso pulmonar, não tem uma complicação mais grave, não tem necessidade de eu fazer uma terapia além de 7 dias. E meu computador falou que a bateria está acabando. Para avaliar o tratamento, a resposta ao tratamento, tem os critérios de estabilidade clínica, né? O paciente para de fazer febre, ele melhora da taquicardia, melhora da taquipneia, melhora a pressão, ele tem um estado geral melhor, consegue fazer ingesta oral. É importante a questão da análise de ingesta oral, porque a gente pode começar um tratamento de pneumonia internado com antibiótico venoso e, eventualmente, dar alta para esse paciente com antibiótico oral, fazendo um switch. E lembrar que a rejeição de sintomas específicos vai demorar um pouquinho mais. A febre pode demorar 3 dias, então você começou um antibiótico, o paciente está fazendo febre, mas tem 24 horas, 48 horas, é esperado. O antibiótico não é antitérmico, tem que esperar fazer a sua ação. Então, a febre pode demorar 3 dias para resolver, a clínica pode demorar 4 dias, a tosse pode demorar 8 dias, a crepitação no exame físico pode demorar 3 semanas, e a imagem pode demorar de 4 a 8 semanas. Então, fazer um raio-x de controle. Não vai ser para ver se melhorou a imagem, vai ver para ver se não complicou com empiema ou alguma outra coisa. O que te vai falar que se o paciente está respondendo ao tratamento é a clínica, são os sinais vitais do paciente e seu estado geral, para você ver se ele avaliou. Tá? A tosse não vai ser um marcador bom e imagem também não vai ser um marcador bom de melhora clínica. Lembrando que as causas de falha de tratamento, se você escolher um antibiótico errado, por isso que é importante você saber a etiologia, você fazer as culturas e exames adequados para você pensar identificar e pensar em qual agente etiológico envolvido, se você fez a dose errada, se você tem resistência bacteriana, entra na causa de falha? Entra, mas a pneumonia comunitária é pouco frequente, a não ser que tenha alguma outra coisa que você não avaliou na anamnese, não identificou um risco específico para resistência. Se não fez antibiótico, às vezes já vi, é pouco frequente, graças a Deus, mas já vi as pessoas questionarem que o paciente estava com febre ainda, foi checar na prescrição, está rodelado o antibiótico. Não aconteceu aqui, aconteceu em outros hospitais. Mas se não fez antibiótico, ele vai manter a febre, não vai responder. Se evolui com complicação como empiema, como abscesso pulmonar, se você tem alguma obstrução, uma causa não infecciosa como TEP, se você pensou em pneumonia e não era pneumonia, também pode causar essa falha de tratamento. Você pode também ter febre induzida por drogas ou outra infecção concomitante não reconhecida, seriam casos de falha do tratamento. Bom, Grazi, são 3h15. Eu ainda tenho coisa pra caramba para falar. Pode seguir? Pode sim, pode sim. O horário é até 4, fica tranquilo. Tá, é porque ainda tem mais 3 pneumonias para falar, mas eu acabei me empolgando na pneumonia comunitária. Pneumonia aspirativa. Logo quando eu me formei, eu lembro que era uma... o paciente estava internado, ele broncoaspirou, vou fazer antibiótico. Era uma coisa que era uma regra naquela época. Foi antes até de eu fazer DIP. E, ao longo do tempo, a gente viu que isso não é verdade, né? Tem esse estudo especificamente, que é um estudo de coorte retrospectivo, comparando o uso de antibiótico profilático empírico. O paciente teria tido uma broncoaspiração e um risco de uma pneumonia teórica, né, bacteriana, por essa broncoaspiração, versus o porte clínico nos primeiros 2 dias após a broncoaspiração. Porque uma vez que o paciente broncoaspira, ele vai fazer uma pneumonite química. Vai ser irritativo, vai fazer pneumonite química, vai ter até clínica.
mas será que eu deveria ou não fazer antibiótico para esse paciente? Esse estudo tentou avaliar isso. E o que eles viram? Eles pegaram o critério, né, de aspiração como história clínica, a broncoaspiração de história clínica, e um exame radiográfico mostrando essa broncoaspiração em 1.400 pacientes. Foram avaliar os critérios de inclusão, se o paciente não teve ventilação mecânica, se teve uma documentação clínica de um evento de broncoaspiração, se o raio-x mostrou um novo filtrado radiológico, e se era acima de 18 anos de idade. Eles conseguiram, então, 235 pacientes, excluíram que já estavam fazendo antibiótico no momento da broncoaspiração, porque não poderia avaliar essa questão de iniciar ou não, porque já estava em uso de antibiótico. Então, eles pegaram 200 pacientes e avaliaram pacientes fazendo antibiótico profilático quando ele faz a broncoaspiração em 76 pacientes, e pacientes que não fizeram nenhum tipo de terapia antimicrobiana profilática em outros 124 pacientes. E o que eles viram? A mortalidade no braço que você fez antibiótico porque o paciente broncoaspirou e a mortalidade no braço que você não fez, você fez só suporte cuidado de suporte, né? Aspirou, manteve a manutenção clínica do paciente, foi 25% nos dois, tá? Outcomes secundários, desfechos secundários, necessidade de CTI, 5% se você fez antibiótico profilático, 6% se você fez só terapia de suporte. Tempo de antibiótico, 7 dias para quem você fez 7 dias a menos de antibiótico, né? Em quem você fez antibiótico profilático, e em quem você fez suporte clínico só 10 dias a menos. Então, você teve mais dias sem antibiótico, né? Na verdade, o Mean Antibiotic Free Days, ele fala a mediana de dias sem antibiótico. Quem fez antibiótico profilático, eu vou ter uma mediana de 7 dias sem antibiótico. Em quem não fez antibiótico profilático, eu vou ter uma mediana de 10 dias de que não fez antibiótico. 3 dias a menos, 3 dias menos antibióticos, fazendo pressão de seleção nesses pacientes. Então, a gente já vê que só do fato de eu não fazer o antibiótico porque ele broncoaspirou, eu já diminuo o uso de antimicrobianos e uma possível seleção ou resistência nesses pacientes. E, obviamente, o paciente que já fez um antibiótico porque broncoaspirou, você tem um risco maior de você ter que mexer nesse esquema e fazer não um desescalonamento, mas um escalonamento de terapia antimicrobiana. E tanto essa questão de tempo livre de antibiótico, quanto de necessidade de escalonamento para espectros mais amplos de antibióticos, teve um peso significativo. Ou seja, o que isso quer dizer? O uso de antimicrobianos para paciente com pneumonite aguda química por aspiração não oferece benefícios. Pode gerar pressão de seleção para resistência antimicrobiana, resultando em necessidade de escalonamento de antimicrobianos entre aqueles que desenvolvem pneumonia aspirativa. Então, o paciente broncoaspirou, a gente vai observar, fazer manejo clínico do paciente e acompanhar. Se em 2, 3 dias ele evoluir com um quadro de pneumonia, nesse momento eu vou tratar. Mas eu não vou começar logo quando ele broncoaspirar, porque eu não tenho benefício, não é protetor, não altera a mortalidade dos pacientes. Na verdade, você aumenta o uso de antimicrobianos, você aumenta a seleção e uma seleção de espectro ampliado. Então, isso tudo só para falar isso. Se o paciente broncoaspirou, não é igual a antibiótico. Eu tenho que fazer o manejo clínico e observar se ele vai ter necessidade ou não. E ainda, na verdade, já precisa um pouquinho antes, já falei um pouco disso, a prevenção de pneumonia comunitária passa por vacinação de influenza e agora de Covid-19 e também por vacinação pneumocócica específica, tanto que logo no iníciozinho da aula eu falei que tem um impacto na diminuição de quadro de pneumonia quando a gente tem adesão à vacinação. Falando agora especificamente de pneumonia associada à assistência em saúde. A gente vai ter a pneumonia associada à assistência em saúde, é aquela pneumonia que o paciente já está internado ou que ele tem algum tipo de cuidado em saúde, faz quimioterapia, faz hemodiálise, faz algum tipo de medicamento de hospital dia, ele tem algum tipo de assistência em saúde e desenvolve um quadro de pneumonia. É importante identificar essa entidade, porque os agentes etiológicos são um pouco diferentes e as resistências são um pouco diferentes. E dentro da pneumonia associada à assistência em saúde, a gente tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, que tem um espectro mais ainda diferente. Então, vou falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho também sobre prevenção. Então, a pneumonia associada à assistência em saúde é o paciente que esteve internado por pelo menos 48 horas nos últimos 3 meses, ou reside em casa de repouso, ou frequência diálise, ou fez antibiótico venoso recentemente, ou quimioterapia, ou cuidados de feridas no último mês. É considerada uma pneumonia associada à assistência em saúde.
E a pneumonia especificamente hospitalar ou nosocomial, o paciente interna por outro motivo, não tem pneumonia na admissão, e depois de 48 horas que ele está internado, ele evolui com um quadro clínico de pneumonia, a gente diz que é uma pneumonia hospitalar ou nosocomial. Também com relação a algumas definições, além dessa definição de assistência de saúde e de hospitalar nosocomial e a pneumonia associada à ventilação mecânica, tem a ver com o tempo de intubação. Se você ocorre depois de 48 horas de intubação, ou até 24 horas após a extubação, a gente diz que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. E se acontece, além disso, depois de 72 horas de ventilação mecânica, é uma PAV tardia. Se acontece antes, entre 48 e 72 horas, é uma PAV, mas é uma PAV precoce. E isso tem impacto especificamente no risco de multiresistência. Se tem uma PAV tardia, tem um risco maior para bactérias multiresistentes. Só para contextualizar a importância, a incidência de pneumonia hospitalar é a segunda infecção nosocomial mais frequente, pode cometer 5% dos pacientes hospitalizados. Cerca de 40% dos pacientes sem ventilação mecânica no CTI podem ter pneumonia hospitalar, no caso PAV, né? O seu impacto é que ela triplica o tempo de ventilação mecânica. Então, se o paciente está internado, faz a pneumonia hospitalar e tem sede de ventilação mecânica, ele vai ter 3 vezes mais tempo de ventilação mecânica do que um paciente que tem uma pneumonia comunitária grave para ventilação mecânica. Prolonga a internação em cerca de 1 semana a 9 dias. O custo médio de internação é $24 mil. É uma infecção letal, é a infecção hospitalar que mais leva ao óbito, é a pneumonia hospitalar. E a mortalidade relacionada à pneumonia hospitalar varia em torno de 20% a 30%, e ela é maior se associada à pneumonia ou tem uma bacteremia secundária, hemocultura secundária a essa pneumonia, ou se a pneumonia é causada por pseudomonas ou por acetobacter, com agentes etiológicos, ou, mais recentemente, também tem visto isso, entre a bactérias resistentes e a carbapenêmicos também aumentam bastante a mortalidade, a letalidade desses pacientes. No caso da pneumonia associada à ventilação mecânica, em específico, no Brasil, a gente tem 16 a 20 casos a cada 1.000 dias de ventiladores. A gente faz essa gradação, essa taxa, porque é diferente, não consigo falar, eu tenho tantos por cento de pneumonia associada à ventilação mecânica, porque o tempo que o paciente está no ventilador está diretamente ligado ao risco de ventilação mecânica. Então, a exposição ao ventilador, a cada dia de exposição, aumenta o risco de pneumonia associada à ventilação. Geralmente, aumenta o risco de 1 a 3% por dia de ventilação mecânica, sendo que é maior o risco nos primeiros 5 dias de intubação. Então, quanto mais tempo de ventilação, maior o risco de pneumonia ligada à ventilação. E quando a gente faz essa somatória dos dias de ventilador, a gente faz esse cálculo que acaba ficando o número de pneumonias ligadas à ventilação mecânica por 1.000 dias de ventilador, ou 1.000 ventiladores dia. E o que a gente tem no Brasil, a incidência variar entre 16 a 20 casos a cada 1.000 dias de ventilador dia. O impacto, a internação aumenta em 12 dias, o custo pode aumentar o seu aumento em $40 mil por episódio. A mortalidade global é de 20% a 60%. Às vezes, os pacientes têm uma doença de base muito grave, mortalidade maior. Então, você não necessariamente foi por conta daquela pneumonia que ele faleceu. Então, a mortalidade global é de 20% a 60%. E a atribuída especificamente à PAV, não à gravidade da doença de base ou comorbidade, é cerca de 33%. A fisiopatologia da PAV tem a ver também com o trato gastrointestinal, com broncoaspiração possível desse paciente que está entubado, com deslocação bacteriana por alteração de pH e de dieta também, se você tiver algum tipo de parestesia e trato gastrointestinal. Tem a ver com a colonização de orofaringe e seios paranasais. Tem a ver também com o próprio tubo orotraqueal e o equipamento de assistência ventilatória, por 2 motivos. Há vários motivos. O TOT, você está fazendo uma comunicação direta do ambiente externo, ligado ao ventilador, ok? Mas direto até o pulmão, você está tirando a barreira da glote, né? A barreira que a gente tem, a natural, contra a chegada de patógenos no pulmão, nas vias aéreas inferiores. Então, isso já é um problema que aumenta o risco de PAV. A própria equipamento de assistência ventilatória, se não tiver higienizado adequado, ou até porque está no paciente muito tempo, fazendo uso muito tempo, e tem uma colonização, você tem uma formação de biofilme
nesse material, e isso aumenta o risco de broncoaspiração de patógenos, podendo levar a PAV. E tudo isso são considerados, tanto seja de paranasais, quanto orofaringe, quanto tapa gastrointestinal, quanto equipamento de assistência ventilatória, que pode ter um biofilme, são reservatórios possíveis de micro-organismos que podem levar a uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Os fatores de risco, obviamente, o principal fator de risco é a exposição ao dispositivo, por isso é importante estubar o paciente o mais cedo possível com segurança. Pacientes, fatores específicos do hospedeiro, idade, nutrição, comorbidade, doença pulmonar de base, imunossupressão, ação metabólica, são fatores de risco para a PAV. Paciente, a própria intubação, o uso de sonda nasogástrica para aumentar o risco de colonização de seios paranasais, a posição supina, o uso de sedativos, o uso de bloqueador neuromuscular, procedimentos cirúrgicos, que o paciente fica com dor e não consegue fazer uma inspiração adequada pela questão do reflexo da dor. Isso pode favorecer a aspiração de trato gastrointestinal, broncoaspiração para o pulmão, e pode a aspiração de vias aéreas superiores também para vias aéreas inferiores, de microbiota, que pode levar a uma PAV, então é fator de risco também. E, especificamente, de multiresistente, posição específica de multiresistente, uso prévio de antibiótico, paciente da terapia intensiva, se no seu hospital, na sua unidade, você tem muito multiresistente, então é importante fazer a vigilância e o uso de ração dos microbianos para você evitar essa infecção por micro-organismo multiresistente. E só lembrando que a ventilação mecânica, especificamente, aumenta o risco de pneumonia hospitalar, que engloba todas, a ligada à ventilação não ligada, em até 20 vezes. Por isso, é preferível utilizar a ventilação não invasiva quando disponível, evitando a ventilação invasiva. E lembrando que o próprio fato de reintubar o paciente aumenta o risco de PAV. Então, extubações acidentais ou extubações muito precoces, no paciente que não tem condição clínica, que possam levar a uma reintubação, você aumenta mais o risco de PAV. A etiologia é bem diferente da etiologia da pneumonia comunitária, né? Aqui a gente vê muitos enterobactérias, a gente vê muitos não fermentadores, Acetobacter, Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterobacter, Serrácea, Stenotrophomonas, Porcadella cepacia. Você tem ainda o pneumococo como patógeno possível, mas ele é menos frequente na PAV. Você aumenta a frequência de Staphylococcus aureus e, dependendo da sua realidade, aumenta um pouco a frequência de MARSA. É muito frequente MARSA nos Estados Unidos, os guidelines americanos falam muito de cobertura de MARSA. Na nossa realidade no Brasil não é tão frequente. Já vi pneumonia PAV por MARSA, mas não é frequente. Meu problema maior é gram-negativo, tanto aqui no Gafre quanto em outros hospitais que eu trabalhei. E infecções virais e fúngicas é mais raras, né, enquanto o PAV, exceto em imunocomprometidos. O seu diagnóstico vai ser radiológico, que é obrigatório, isso são os critérios diagnósticos de PAV pela Anvisa, que são traduzidos do CDC. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter um exame radiológico de raio-x ou tomografia alterado. Um critério clínico também é obrigatório e que é difícil no paciente estar entubado, porque ele não vai estar se queixando do que ele está sentindo, mas você vai ver o paciente com febre, o paciente taquicárdico, com a pulmonar alterada. E o diagnóstico microbiológico, que é opcional, porque nem sempre você vai conseguir uma cultura positiva, confirmando a pneumonia, mas você tem um paciente clinicamente pior, com uma necessidade de oxigênio no ventilador, com uma FO2 mais alto, com uma PF pior, secretivo, secreção purulenta. Você vai tratar uma possível infecção pneumonia, né, com antibiótico, vai coletar culturas, e não necessariamente vem positivos. Mas o critério clínico, como esses achados que eu citei, e o critério radiológico, são obrigatórios para poder fechar o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas só lembrando algumas observações, somente 1/3 dos pacientes com infiltrado pulmonar novo ou em progressão tem realmente pneumonia na autópsia. Então, eu posso ter uma alteração de infiltrado ou infiltrado pulmonar novo por TEP, por congestão, por outras coisas. Nenhum achado radiológico se correlaciona especificamente com o diagnóstico. O que quer dizer? O aerobroncograma, o broncograma aéreo, que é o mais confiável de pneumonia, ele só vai predizer o diagnóstico de pneumonia em 64% dos casos. Então, ele é pouco frequente. E diagnósticos como SARA e hemorragia alveolar podem se confundir com diagnóstico de pneumonia. Então, a gente sempre tem, medicina não é matemática, sempre tem aquelas questões de pegadinha que não necessariamente você consegue achar tudo que você acha bonitinho no livro de exame radiológico, clínico e
cultura, que venha positivo, você tem que ter uma análise clínica muito importante desses pacientes. Isso aqui é só um exemplo também para citar que muitas vezes você pode ter um raio-x pouco específico, um raio-x feio, parece estar pouco penetrado, não sei se é congestão, se é infecção, e quando você faz a tomografia, você tem uma imagem muito mais clara e muito mais... É o padrão ouro, né, diagnóstico de pneumonia, então você consegue fazer um diagnóstico melhor com uma tomografia, mas para paciente de terapia intensiva, ventilação mecânica, não necessariamente você vai conseguir levar ele para a tomografia, né? Então, a gente trabalha com o que a gente tem, mas tendo consciência das limitações de cada exame. Com relação à PAV especificamente, diagnóstico microbiológico, como eu falei de outros materiais no início, para pneumonia comunitária, material para PAV, se eu for fazer um escovado pulmonar protegido, ou um lavado broncoalveolar, ou um aspirado endotraqueal, ou um exame microscópico do lavado broncoalveolar antes de eu fazer a cultura, né? Eu vou olhar a lâmina para poder ver se tem microorganismo intracelular, se tem polimorfo. Eu tenho sensibilidades e especificidades diferentes e valores preditivos e negativos também diferentes. E pontos de corte também de análise diferentes. Diagnóstico diferencial principal, os principais, do ponto de vista de infecção, é sinusite, traqueobronquite. Não vou me deter muito, porque eu sei que ainda tem bastante coisa para eu falar. E uma coisa que pode ajudar muito a gente, quando você está na beira do leito de um paciente grave, entubado, tem uma piora clínica, que está com febre, ou que não está com febre, mas está com uma secreção pulmonar muito purulenta, muito ruim, e você não sabe se é só uma toalete brônquica ou se é um paciente realmente com pneumonia para tratar, e a gente sabe que nos quadros de sepse, a gente tem que fazer antibiótico precoce, tem algumas coisas que a gente pode utilizar para ajudar a gente. Uma delas é o CEPIS, ou o ECIP, que é o score clínico de infecção pulmonar. Ele é um score clínico para diagnóstico de infecção pulmonar, início de terapêutica empírica, para um paciente que você pensou em pneumonia. Ele faz uma correlação, e tem uma boa correlação diagnóstica clínica de tratamento. Ela faz uma correlação entre dados clínicos, radiológicos, fisiológicos e microbiológicos. Tem uma sensibilidade de 77%, uma especificidade de 40%. Se esse score é acima de 6, tem forte indício de PAV, e você reavalia a cada 3 dias para ver se esse score subiu ou desceu, para tentar suspender o antibiótico precocemente, se não for pneumonia. Porque se a pontuação for abaixo de 6, você descontinua essa terapia. Então, você avalia a temperatura do paciente, que pode ter febre ou até ter hipotermia, leucometria do paciente, leucocitose, leucopenia, aspecto da secreção traqueal, a PF do paciente, e o raio-x de tórax, se tem infiltrado, se não tem, se tem novo, se progrediu, você pontua e soma. Se você tem 6 de ECIP ou mais, você vai iniciar antibiótico. Se você tem mais de 6 pontos, você vai iniciar antibiótico e reavaliar diariamente esse paciente. Ele mantendo o ECIP de 6, você vai tratar como uma PAV. Se, no entanto, ele não tem um ECIP de 6, é menor ou igual a 6, um ECIP de 3, de 2, você está autorizado a não começar o antibiótico para esse paciente e reavaliá-lo em 3 dias. Se ele mantém o ECIP baixo, não é uma pneumonia, foi outra causa para ele fazer uma piora clínica, e não infecciosa. Ou se você tinha um ECIP maior do que 6 e você começou o antibiótico em 2, 3 dias, o ECIP que era de 7, 8 foi para 2, você vai reavaliar esse paciente e vai considerar a suspensão de antimicrobiano. Geralmente, aqueles pacientes mais acima do muro que você tem dúvida, ajuda muito a gente na decisão de iniciar ou retirar o antimicrobiano. E os pacientes que não são pneumonia, quando você vai reavaliar dali a 2, 3 dias, o próprio médico intensivista, não, ele estava muito congesto, fiz mais diurético, melhorou a PF, a secreção melhorou também, não era pneumonia, e você suspende antibiótico. Isso ajuda a gente a ter mais dias livres de antibiótico desse paciente, ajuda a gente a fazer uma menor pressão de seleção de antibiótico para esse paciente e evitar o uso supérfluo de antibiótico para esses pacientes que já são pacientes graves. Com segurança, para garantir que não vai deixar de tratar um paciente com quadro de infecção grave, né? Se ele tiver infecção, ele vai começar antibiótico precocemente e eu vou avaliar, só voltando, né? Eu vou avaliar se ele continua com o score baixo para a infecção, ou evolui com o score baixo, eu vou suspender antibiótico. Se ele mantém o score alto, eu vou manter o antibiótico. Então, eu não deixo começar o antibiótico precocemente se eu pensei em infecção, mas eu vou rever esse paciente. Se não se confirmar essa infecção, eu consigo suspender o antibiótico. A avaliação de resposta clínica é bem similar
da pneumonia comunitária, uma resposta clínica, demora 2, 3 dias para ter melhora da febre, para melhorar outros sintomas, né? Na comunitária a gente fala de tosse, fala de dor pleurítica, fala de imagem. A redução da quantidade de purulência e expectoração também demora, pelo menos 2 horas. A redução da FO2, melhora da PF, também demora alguns dias. Eu falo isso porque não é fazer antibiótico hoje e amanhã não tem que estar totalmente bem o paciente, ele tem um tempo para responder. É importante ter essa noção para não querer ficar trocando antibiótico diariamente, trocando e escalonando para espectro mais amplo os antibióticos, tem que dar tempo no antibiótico agir também. O paciente evolui com estabilidade hemodinâmica, melhora a FO2, melhora a PF. E a gente vai passar numa piora clínica se surge uma cavitação, surge um derrame pleural, surge uma progressão de uma consolidação, se eu tenho na cultura um agente que não é sensível ao antibiótico que eu estou fazendo, se o paciente tem uma deterioração clínica clara, com hipotensão, com necessidade de aminas vasoativas, isso eu posso avaliar como uma resposta de piora clínica, resposta insatisfatória terapêutica, tem que rever o esquema. Mas a manutenção de febre durante as primeiras 48, 52 horas é esperado, assim como na pneumonia comunitária e na hospitalar também. E, novamente, sempre que a gente pensar em falha terapêutica, eu tenho que pensar não só no multi-R, mas eu tenho que pensar numa complicação, num foco não resolvido, num empiema, numa abscesso pulmonar, ou em outro diagnóstico. O paciente pode ter um TEP, ele pode ter hemorragia pulmonar, ele pode ter outras lesões que explicam essa falha terapêutica, não necessariamente a falta de antibiótico ou erro de antibiótico. Então, a gente vê, muitas das vezes, a CCH fica angustiada porque o intensivista adora o meropenem e vancomicina, não só o intensivista, o clínico que vê o paciente grave, de forma geral, né? Ou, às vezes, agora, a bola da vez é a polimixina pela questão da Acinetobacter. E, assim, gente, a gente tem que saber avaliar criteriosamente os nossos pacientes para identificar a infecção precoce o mais precocemente possível, começar um antibiótico correto, com a escolha correta, com o perfil que eu tenho na unidade correto, começar precocemente sim, suspender o mais precocemente possível. A gente sabe que 7 dias de tratamento para a pneumonia comunitária resolve, para a pneumonia hospitalar muitas das vezes também, só alguns patógenos mais multi-Rs, que às vezes estende até um pouco, mas cada vez mais está tendendo a fazer só 7 dias. O antibiótico não é ansiolítico para o médico, a gente tem que fazer guiado pela clínica do paciente e a gente tem que fazer guiado com embasamento científico e com embasamento microbiológico, tanto da cultura daquele paciente quanto do histórico da nossa unidade. Então, para fazer antibiótico terapia adequada, tem que saber quem é o paciente, suas comorbidades, se tempo de internação, se já fez antibiótico anteriormente, se internou anteriormente, a sua gravidade, se ele tem outro foco de infecção que não o pulmão, se tem complicação como empiema, onde é que ele está, se é um paciente que está atualmente, por exemplo, se o paciente está no CTI geral, ele tem uma microbiota um pouquinho diferente do CTI COVID. Não só aqui no Gafre, como vários outros hospitais, com o advento da COVID, a gente viu um advento muito grande de bactérias, principalmente gram-negativas multiresistentes, especificamente a Cetobacter multiresistente, enterobactéria resistente a carbapenêmico. Então, é importante você saber o histórico, a epidemiologia do seu setor, para você saber qual antibiótico você vai fazer. Se tem um procedimento invasivo, se teve cirurgia, é importante também na hora de pensar no antibiótico para esse paciente. Se ele está diante de uma pneumonia hospitalar, uma pneumonia ligada à ventilação mecânica ou não ligada, se é uma pneumonia ligada à ventilação, se é precoce ou tardia. Pensar na penetração do antibiótico no sítio de infecção é sempre importante, garantir que vai ter penetração. Eu estou falando de pacientes de pneumonia, mas vale para outros focos também. E se teve alguma possibilidade de broncoaspiração, que o paciente vai ter uma piora clínica, mas não necessariamente uma infecção, pode ser uma coisa só, uma pneumonite química. E também tem alguns patógenos específicos relacionados a esse tipo de incidente. Sempre lembrar que a gente, para fazer a terapia adequada, a gente vai ter que conhecer o nosso setor, para começar uma terapia inicial adequada, muitas vezes com espectro amplo, mas baseada em critérios clínicos e epidemiológicos do setor, e sempre descalonar, uma vez que eu tenha o resultado das culturas, baseando-se na clínica do paciente, baseando na cultura positiva, no perfil de sensibilidade, eu tenho que pensar em descalonar, ou mesmo suspender se afastou do diagnóstico de infecção, é importante. Então, não é não tratar, é tratar e tratar precocemente. Mas se você reviu o diagnóstico, não era infecção, ou era uma bactéria mais sensível do que você tinha imaginado, você tem que pensar em diminuir o espectro do antibiótico ou mesmo de suspender. Tempo curto, baseado na resposta clínica, não fazer 14 dias não existe mais. É tempo curto de antibiótico.
A melhora de FA12 é um ótimo parâmetro de resposta clínica. E a questão do tempo curto só não está ainda bem determinado para o BGN não fermentador, principalmente pseudomonas, principalmente multiresistente, mas de forma geral, 7 dias são bem adequados. E especificamente agora em alguns patógenos específicos, né? Porque a gente tem tido muita frequência de infecção por Acetobacter resistente. Pseudomonas multi-R não é um problema para a gente. Tem pontualmente alguns casos de pseudomonas multiresistentes, a acinetura é mais frequente. Para tratamento, a gente costuma usar 2 ou 3 drogas para tratamento. Estou falando de pneumonia hospitalar, mas ele pode causar também bacteremia. Geralmente, a gente faz, na infecção por acidente de resistência a carbapenêmicos, uma associação de poli-B com tigecyclina ou aminoglicosídeo. Eu evito usar no pulmão, não sei que eu não tenha nenhuma outra opção, porque tem uma petição pulmonar ruim. E posso associar não ao meropenem, é uma discussão, tem infecto que gosta de associar meropenem para cineto, mesmo que resistente, tem infecto que não gosta. Polimixina mais tigecyclina ou polimixina mais amicacina, geralmente são as drogas que a gente acaba escolhendo para cineto. Pseudomonas, a gente não pode usar TIS porque é resistente, então a gente faz polimixina mais aminoglicosídeo, podendo não associar carbapenêmico. E as enterobactérias resistentes a carbapenemas, que são as ERCs, popularmente conhecidas por KPC, que foi a primeira enzima descrita que conferiu essa resistência às enterobactérias, essa resistência a carbapenêmicas enterobactérias. Mas existem outras enzimas já descritas no Brasil. Hoje em dia a gente tem NDM, deoxy-48, tem outras enzimas em enterobactérias que criam essa resistência a carbapenêmicos. Também a gente costuma fazer 2 ou 3 drogas para tratamento. Além de pneumonia hospitalar, também está implicada em casos de bacteremia, infecção urinária, infecção abdominal. E a gente costuma fazer polimixina associada a tigecyclina ou aminoglicosídeo, e também uma associação com meropenem é possível. Sempre lembrando que tigecyclina não tem penetração urinária, ou penetração muito ruim, muito baixa, então não é opção para infecção urinária. E a gente muitas vezes vê a pacientes com herpes em urina e é uma dúvida de como é que vai tratar. E os residentes sempre perguntam para a gente se pode usar essa droga, a gente não usa para infecção urinária. Novamente, o aminoglicosídeo tem uma penetração pulmonar ruim, então a infecção pulmonar a gente acaba deixando só como última escolha, se não tem outra opção, mas para infecção urinária é uma boa droga, para bacteremia também é uma boa droga. E o carbapenêmico já tem trabalhos que mostram que especificamente em ERC, né, em acineto não se confirmou isso, mas especificamente em enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, se você tem um meropenem resistente, porém com um MIC até 8, se eu associo o carbapenêmico, a mortalidade do paciente diminui. Se o MIC é acima de 8, 16, 32 ou mais, não tem tanto impacto, quer dizer, na verdade não tem impacto na mortalidade. Então, não tem benefício associar o meropenem. Mas se eu tenho uma enterobactéria resistente com MICs até 8, vale a pena associar o meropenem, que eu vou ter uma melhor resposta do meu paciente. Só para lembrar as posologias, polimixina B em dose de ataque de 25.000 unidades por quilo, depois 15 unidades por quilo a cada 12 horas, não corrige a disfunção renal. TIG, a dose habitual é 100, depois 50. Para pulmão, a dose tem que ser dobrada, é 200 de ataque, depois 100 de 12 em 12. E a amicacina, a gente costuma fazer 15 miligramas por quilo, mas já tem trabalhos, artigos mostrando que paciente crítico, paciente séptico, eu posso chegar a fazer 25 miligramas por quilo uma vez ao dia, e sempre vou corrigir a disfunção renal. Né? A amicacina é uma droga antiga, barata, que tem seu espaço para tratar a infecção multiresistente, mas é uma droga extremamente nefrotóxica, né? Então, a gente fica naquela coisa, tenho que tratar, mas é uma droga nefrotóxica, mas às vezes é a única opção que eu tenho terapêutica. Falei muito agora no finalzinho, né, mais de gram negativo. Falei um pouco em relação a Staphylo aureus, que não é uma realidade para a gente, né? No Brasil, aqui no GAFE, eu nunca vi pneumonia, pelo menos que eu me lembro, nesses 2 anos. Pneumonia associada à ventilação mecânica por MRSA. Nos 10 anos que eu faço CCH, eu vi poucos casos de pneumonia associada à ventilação mecânica por MRSA, embora os guidelines americanos falem muito, que para eles é uma realidade, para a gente não é uma realidade. Mas se você tiver fator de risco presente, as posologias de vanco, teico e linezolida são essas, tá? Lembrar que dapagliflozin não faz porque o surfactante inibe. Então, para pulmão, ou é vanco, ou é teico, ou é linezolida. Eu, particularmente, não gosto de teico. Eu prefiro fazer a vancomicina se eu fazer glicopeptídeo, tá?
E lembrando, tem um trabalho mais recente, que foi uma meta-análise que avaliou o swab nasal como um preditor para saber se eu deveria ou não cobrir MARSA em pneumonia. E eles viram que o swab nasal tinha uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 90% para auxiliar no diagnóstico de pneumonia por MARSA. Quando falava de pneumonia não associada à ventilação, ou seja, pneumonia comunitária e pneumonia hospitalar ou associada à assistência de saúde, mas sem ventilação, o valor preditivo negativo do swab nasal foi de 98%. O que isso quer dizer? Fiz swab nasal, veio negativo, eu não preciso cobrir MARSA, porque não vai ter MARSA naquela pneumonia. Então, ele tem esse valor preditivo negativo importante que ajuda a gente a não cobrir de forma excessiva ou equivocada MRSA nesses pacientes. Então, o uso clínico subnasal auxilia em suspender terapia anti-MARSA fúteis, né? Ou porque você tem aquele swab recente, ou porque você talvez tenha iniciado porque o paciente tem um risco, o swab negativo você suspende precocemente. E, especificamente, em pneumonia associada à ventilação mecânica, o SWAB tem uma sensibilidade para o MRSA, né, para prever o MARS na pneumonia. Uma sensibilidade de 40%, uma especificidade de 93,7% e um valor preditivo negativo, embora ainda alto, de quase 95%, um pouquinho menor do que na pneumonia comunitária e pneumonia associada à assistência de saúde, que o valor preditivo negativo do SWAB foi de 98%. Mas ajuda muito a gente. Se você está na dúvida, não tem swab recente do paciente, faz swab nasal. Não tem MRSA, suspende a van. Está fazendo só toxicidade para o paciente, sem benefício. E você tem já dado científico, dado escrito e publicado, de você ter segurança para suspender essa terapêutica no paciente. Com relação a tempo de tratamento especificamente de PAV, embora a erradicação microbiológica não ocorra em uma semana de tratamento, se você tem uma melhora de parâmetros clínicos com 3 a 5 dias de terapia, principalmente da PF, você pode e deve suspender a antibiótico terapia com tempo precoce. A terapia prolongada de 14 dias só vai aumentar o risco de você selecionar uma bactéria resistente nesse paciente, que pode levar a um novo episódio de PAV, que eu posso não ter opção terapêutica para esse paciente. Prevenção. Grazi, são 10 para as 4. Eu acho que eu vou parar aqui. Porque senão vai ser muita... falta um pouquinho agora. É pouca coisa. Acho que dá para fechar essa parte que é importante, né? Que eu queria falar de PAV, mas eu me empolguei para variar, falei um monte de coisa. Prevenção de PAV. Então, já caminhei com vocês por aqui, falando de pneumonia comunitária. Falei rapidamente da questão de broncoaspiração e de pneumonia, se a gente deve ou não tratar. Falei de pneumonia associada a cuidado em saúde rapidamente, para falar de pneumonia hospitalar e, especificamente, de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é o nosso grande desafio. Que é um grande desafio de diagnóstico, que é complicado, e de terapia, porque muitas das vezes a gente tem multiresistente. Então, melhor do que tratar é prevenir, né? E como é que a gente vai fazer essa prevenção da PAV? Medidas gerais, higiene de mãos, sempre, todo controle de infecção, em qualquer aula que eu dar, vai ter que falar de higiene de mãos. Então, higiene de mãos sempre é super importante. E algumas medidas específicas que visam diminuir a exposição à ventilação mecânica desse paciente, ou seja, priorizar uma ventilação não invasiva, fazer um despertar diário para avaliar a capacidade de tubulação desse paciente, para estubar ele precocemente. São medidas importantes para diminuir a exposição à ventilação mecânica. Prevenir a broncoaspiração de secreção. Então, garantir que o cuff está inflado, está insuflado de forma adequada, né, que não está desinsuflado, permitindo microbroncoaspiração, é importante. A cabeceira elevada é super importante também para prevenir essa broncoaspiração. Reduzir a colonização dos tratos respiratório e gástrico, que só a manutenção da dieta do paciente via oral já ajuda a diminuir essa colonização dos tratos respiratórios e gástricos. Garantir que a limpeza, desinfecção, processamento, esterilização de todo o equipamento utilizado na assistência ventilatória seja adequado para garantir que eu tenho menor colonização, menor biofilme, melhor risco de você levar algum patógeno para aquele paciente. E isso passa, inclusive, pela intubação. Na hora de você fazer a intubação para aquela do paciente, você garantir o máximo a barreira estéril para você fazer essa intubação, para você conseguir fazer uma intubação segura o paciente sem levar nenhum tipo de malefício para ele, né? Então, pode parecer um pouco óbvio, mas se você for intubar o paciente e você intubou o esôfago, você tem que trocar o tubo, tem que pegar um tubo novo. Então, é importante isso.
E é importante, obviamente, a manutenção do circuito ventilatório, não deixar ficar a secreção acumulando. Hoje em dia já não tem tanto aqueles condensadores, mas não deixar a umidade acumulada ali. Garantir a aspiração de vias aéreas do paciente é importante para não acumular secreção também. E isso não é função só da fisioterapia. A fisioterapia faz e tem conhecimento específico, mas chegou na beira do leito, é técnico de enfermagem, é enfermeiro, é médico, é residente. Você pode e deve fazer aspiração se você percebe que o paciente está com muita secreção. E garantir, quando você vai manipular todo o material da ciência ventilatória, você garantir minimamente que você não vai contaminar o equipamento de ventilação. Né? Então, você vai pegar um equipamento que veio desse tal de material de esterilização para você colocar no paciente e você vai garantir que ele não vai cair, que não vai ficar sujo, que não vai... Também é importante, obviamente, a vigilância ativa das infecções para poder detectar a PAV, detectar os fatores de risco relacionados, tratar precocemente, tentar fazer medidas de prevenção. E várias medidas já foram estudadas e foram agrupadas no que a gente chama de bundle ou pacote de medidas de prevenção de PAV. O que é o bundle ou pacote de medidas de prevenção de PAV? São essas 4 medidas, que é manter o decúbito elevado de 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, que é o despertar diário do paciente, aspirar a secreção subglótica rotineiramente e realizar a higiene oral com antissépticos. Se eu garantir que essas 4 medidas, decúbito elevado, despertar diário, aspiração da secreção rotineiramente e higiene oral com antissépticos são feitas, essas 4 medidas em conjunto, já tem trabalhos científicos há muito tempo, há muitos anos, que comprovam que eu tenho um impacto com diminuição da frequência de PAV nos meus setores. Com relação à aspiração especificamente, sempre rola uma dúvida se faz diferença sistema aberto ou sistema fechado. Em princípio, não tem uma vantagem no ponto de vista de prevenção de PAV quanto de um sistema sobre o outro. Os dois são passíveis de serem utilizados, os dois são eficazes. Eles têm algumas diferenças específicas, né? O sistema aberto troca cada uso, ele requer uma técnica estéril, ele é um pouquinho mais difícil, muitas vezes, de você realizar. O sistema fechado é mais prático de você conseguir fazer a aspiração. Você troca a cada 102 horas, ou dependendo do protocolo, também pode ser intervalo menor do que isso. Ou quando houver sujidade ou mau funcionamento, é uma técnica limpa, porque como ele tem a camisinha do circuito, sistema fechado, você não precisa estar usando luva estéreo, você está protegido aquele catéter ali. Mas, qualquer um desses dois, se mal utilizado, você vai aumentar a PAV. Há muitos anos atrás, eu trabalhei no hospital que, de repente, teve um surto de acinete, que na época não era tão frequente. A gente descobriu que, na tentativa de garantir uma assistência de qualidade do paciente, estavam mantendo o sistema fechado por muito tempo, por uma semana ou mais, garantindo que ele ficasse aparentemente limpo, mas a gente não enxerga a bactéria, né? Então, provavelmente fazia biofilme ali e isso aumentou a chance de fazer pneumonia. Então, se você utilizar mal utilizado o sistema, seja o fechado, que eu citei o exemplo agora, ou seja o sistema aberto, que você não faça, não respeite técnica estéreo, você pode aumentar o risco de infecção. Mas não tem nenhum benefício entre um e o outro. Eu, particularmente, até prefiro o aberto, porque aí você vai fazer expressão de narinas, de boca também, que muitas vezes é esquecido quando você utiliza o sistema fechado. Mas os dois, se forem bem utilizados na técnica, são tão eficazes um quanto o outro, para prevenir PAV. E higiene oral com clexina 0,12%. Às vezes tem alguns locutórios vocais que têm essa concentração, então a gente pode utilizar. Reduz a colonização do trato respiratório superior. As placas gengivais dentais são rapidamente colonizadas quando não tem uma higienização de boca adequada. Então, a gente utilizando a clexina 0,12%, eu consigo garantir essa higienização e consigo diminuir a colonização de bactérias dessa região. O ideal é que sejam feitos 15 ml de cloroquina 0,12%, tem um efeito moderado junto com as outras medidas do bando de PAV, e você deve manter essa higiene oral até 24 horas após a extubação do paciente. Então, assim, estubou, parou, não. Estubou as primeiras 24 horas pós-extubação, você tem que manter a higiene oral com cloroquina 0,12%. Minimamente 3 vezes por dia, você pode fazer 4 vezes por dia. Mas minimamente 3 vezes por dia é o ideal que você faça a higiene oral com a cloroxidina a 0,12%. Outros... Fala.
aqui para gente, os slides pararam de compartilhar. Deu alguma oscilação de internet aí para você? Às vezes foi isso. Talvez. Espera aí, deixa eu ver. É Parou só em qual voltar, slide? é só voltar ao compartilhamento. A gente está te escutando super bem. A gente viu o bundle de Pablo que você mostrou. Aí acho que esse foi o último que a gente viu. Aí agora já está voltando a compartilhar. Perfeito. Perfeito. Agora a gente já está vendo. Só deu um gargalo aqui, por isso que ficou assim, né? Caiu o compartilhamento. Isso vocês viram? Vimos. Vimos sim. O seu aberto e fechado vocês viram? Não, esse aí a gente não viu. A gente te escutou, mas não viu. Tá. É só, na verdade, só colocando de um lado fechado, troca cada 72 horas, ou com universidade ou mau funcionamento, técnica limpa de utilização, sistema aberto, troca cada uso, técnica estéreo, e as fotos, só de ilustração mesmo. E a cloroxidina que eu já expliquei também, 0,12%, 15 ml, pelo menos 3 vezes ao dia, se conseguir fazer 4, melhor, manter até 24 horas após a tubação. Mas eu já tinha falado com vocês, só estou mostrando agora os slides. E eu ia começar a falar agora isso. Outras medidas além do bundle, o bundle que foi estudado e mostrou impacto, mas a gente sabe que outras medidas também têm impacto em prevenção de PAV, como preferir ventilação não invasiva e invasiva, quando indicada. Isso foi bem estudado em paciente cardiológico, mas a gente extrapola para outros pacientes. Então, se a gente usar uma VNI, hoje em dia o SINAF, que está em alta por conta da COVID, eu diminuo a necessidade de ventilação mecânica e, consequentemente, diminuo o risco de PAV. Uso criterioso de bloqueador neuromuscular, porque se utilizar muito bloqueador, tem um risco maior de PAV. Cuidado com o equipamento ventilatório, como eu falei. Dieta integral, idealmente, por caráter orogástrico, porque o naso, você aumenta a colonização dos seios paranasais. E monitorar a pressão do cuff para garantir que não esteja frouxo e que tenha microbroncoaspiração por ali. Então, essas medidas são boas práticas que a gente sabe que também tem impacto na prevenção de PAV. Algumas medidas que no início a gente imaginava que teria algum impacto em PAV, hoje em dia a gente entende que não. Algumas são marcadores só de qualidade de assistência e outras que foram muito estudadas, mas que não têm um benefício muito claro. Então, são medidas sem evidência ou não recomendadas para a prevenção de PAV. Seria a profilaxia de úlcera de estresse e profilaxia de TVP. São marcadores de qualidade de assistência, mas que não têm relação direta com a prevenção de PAV. A descontaminação digestiva seletiva, que você pode fazer muitas das vezes com um antimicrobiano, não tem um benefício claro, você teria um risco maior de você ter uma seleção de resistência, então a gente acaba não utilizando, não tem ainda evidência forte a favor disso, eu particularmente não gosto. Traqueostomia precoce, uma coisa que a gente faz com frequência, que provavelmente facilita a extubação precoce, a saída da ventilação mecânica precoce, mas não tem uma evidência forte de que a traqueostomia precoce em si diminua a PAV, né? Você tirar o tubo, vai ser, seja tubo ou traqueostomia, vai ter impacto na PAV, né? Então, não necessariamente traqueostomia precoce vai ter um impacto. E antibiótico profilático para PAV, não, tá? Não tem antibiótico profilaxia para PAV, por favor. Só vai selecionar flora resistente. É isso, gente. Falei 2 horas quase. Obrigada por os guerreiros que estão até agora me escutando. Eu me empolguei aqui com o PAV. Prometo que PCS vai ser menos, mas é porque eu fui falar de todas as pneumonias, aí eu acabei me empolgando. Falei demais. Não, Débora, mas foi ótimo. Foi ótimo. Inclusive, as pessoas inclusive pediram seus slides, Débora. Se depois a gente pode... Tá, te mando já. Enviar. Aí é só me enviar que eu envio para eles. No máximo até segunda-feira eu envio. Débora, assim, mais uma vez, foi um presente realmente ouvir. A gente percebeu a densidade do conteúdo. Realmente é um conteúdo que é extenso, mas assim, eu não saberia o que tirar. Porque realmente é um conteúdo que é necessário para a prática, os pontos que você trouxe realmente são pontos muito do dia a dia. Aí colocaram aqui no chat que a aula foi muito rica, deram parabéns pela aula, Débora sempre perfeita, essas coisas que você já está tirando, já tem um grupo de conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Débora. Então, gente, só para lembrar, o próximo encontro com a CCH é no mês de outubro. Só para lembrar que o dia 29 de outubro, né, Débora? 29 de outubro. Se eu não me engano, qual que é o tema agora? Eu não me lembro, Grazi.
dia 29 de outubro. Qualquer coisa eu faço para os mesmos inscritos, já faço o processo de divulgação também colocando o tema, que eu lembro que a gente fez uma inversão. Agora estou na dúvida se foi nessa aula. Mas lembrando que vai manter esse mesmo padrão de qualidade, que eu fico muito feliz que realmente tem sido um padrão de qualidade alto, tá, Débora? Obrigada por isso. Nada, que isso. Eu tô tentando ver se eu consigo achar qual que é a próxima aula. E só para lembrar, gente, mais uma vez, não esqueçam, por favor, de assinar a lista de frequência. A lista de frequência já está aparecendo a senha aqui embaixo, que é o 24921. A lista de frequência eu mandei para vocês por e-mail, mas também vou colocar aqui para quem, por acaso, tiver perdido o link. Vou colocar aqui o link também, só um segundo, que eu já coloco. Aproveitar enquanto isso, Grazi, eu queria agradecer o convite para fazer esse curso. Eu acho que vocês perceberam, eu gosto de falar. Eu acho que talvez eu teria, na verdade, ficou um pouco cansativo para mim, imagino que deve ter ficado cansativo também para quem assistiu. Eu acho que o que eu faria diferente seria dividir a aula, em vez de fazer tudo junto, fazer pneumonia comunitária num dia e pneumonia hospitalar e VAP em outro. Acho que talvez ficasse mais light. Mas eu realmente estava tentando diminuir a aula, não estava conseguindo. Assim, pode até ser que para as próximas vezes, talvez a gente tente essa estratégia, mas eu confesso que assim, você cumpriu o tempo, né? Então, para mim, assim, fica super ok. A Edvis colocou aqui no chat, concordo com você da divisão. Então, nas próximas vezes, a gente reflete sobre isso direitinho, tá bom? Tá bom, perfeito. Mas obrigada mais uma vez, Débora, obrigada não só você, mas a toda a equipe da CCH que vai participar com a gente aí desses momentos com a CCH, né? Lembrando, então, que no próximo dia 29 estaremos aqui. Muito obrigada. Não esqueçam, por favor, de assinar a frequência com essa senha que está aí. E a gente então se encontra no próximo mês aí, com um pouquinho mais da CCH. Tá bom? Obrigada a todos. Boa tarde. Só uma coisa. Outubro é IPCS. É comigo de novo, mas eu prometo falar menos. Não, e detalhe, é um dos temas que a Débora mais gosta de falar, ou seja, ela deve estar mentindo com certeza. Não, mas já estou esperando o padrão de qualidade lá em cima, com certeza. Adoro IPCS. Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, por isso que eu já estou avisando que vai ser desse jeitinho. Tá bom, Débora. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo, gente. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau.